A gente tem que ver que a humanidade ela está presa em um circuito fechado há pelo menos 26 mil anos, né? Há pelo menos 26 mil anos a gente está dentro de um circuito ali, tipo Matrix mesmo, ali como no filme, né? Tipo uma prisão mesmo. É uma prisão energética ali, né? E como a gente está se aproximando de uma fase de libertação planetária, isso não sou só eu que estou falando, é um grupo, né, de pessoas sérias, de médiums sérios, né, alertando sobre esse processo de mudança que a gente vai passar, né, sair de um velho sistema para a entrada de um novo. Mas isso não pode acontecer de uma hora para outra, né? A gente precisa ir vendo como que a população vai reagir a certos eventos, tais como aparecimento em massa de naves extraterrestres, né? Como apagões devido a processos energéticos solares mesmo que a gente vai passar, né? A queda do sistema financeiro, né? Então esses testes eles estão relacionados a quê? Estão relacionados a todos esses pontos que mais pegam a humanidade ali. As pessoas estão prontas para acordarem de manhã e se depararem com um monte de nave extraterrestre no céu? As pessoas estão prontas para acordar de manhã e não terem acesso à sua conta bancária por um período, né? As pessoas estão prontas para ficarem sem energia elétrica e tudo aquilo que ela proporciona ali por um período. Então, esses testes, vocês vão começar a ver alguns apagões, né? Algumas quedas no sistema bancário global, né? Alguns aparecimentos de uma nave aqui e ali, algumas movimentações ali, né? Meio alarmadas de pessoas, o que é isso, a invasão, o que é isso. Então, esses movimentos de testes, né? É para ver como que as pessoas vão reagir quando definitivamente isso começar a acontecer, né? E é algo inevitável, porque isso faz parte desse processo todo de mudança que a gente vai experimentar daqui a uns... A gente está entrando agora, mas a coisa vai ficar mais apertadinha nos próximos anos. Mas a gente pode ver como um teste ou como uma preparação para esse momento que vai acontecer, certo? Os três momentos. Boa né? pergunta. A gente tanto pode ver como um teste como uma preparação, né? Tá. Teste a gente pode ver assim, porque os governos, a maioria dos governos planetários hoje, né, eles têm conhecimento, né, dessa existência fora da Terra, de seres extraterrestres. Eles têm conhecimento de uma série de coisas que poderiam beneficiar a humanidade hoje, né? Em vários níveis ali. Mas por que eles não falam? Por que não expõem isso? Né? Porque isso pura e simplesmente faria com que eles perdessem a autoridade e o poder que eles têm sobre as pessoas. Né? Esse é um assunto muito profundo, mas a gente vai pincelando aqui. Né? Então, a gente pode ver isso como teste, ou seja, muitos dos governos sendo encurralados por consciências extraplanetárias, né? Que estão alertando-os, olha, está chegando um momento que vocês não podem mais esconder isso dessas pessoas. Vocês vão ter que falar sobre a gente. Né? E sobre a série de eventos e acontecimentos que, consequentemente, com a nossa presença, vão ser desencadeados. Né? E eventos não só que anunciam a chegada e a presença extraterrestre nesse planeta, como uma série de eventos cósmicos que vão acontecer, que são cíclicos. A cada X mil anos, esses eventos acontecem. Mudança, inversão de polos magnéticos, né? E uma série de outras coisas. Aí a gente coloca um teste, porque alguns governos em algumas áreas do planeta estão começando a testar um apagão, um desligado do sistema financeiro, para ver como aquelas pessoas vão reagir se eles divulgam essa cascata de eventos que vai se desencadear ali. Ou permitem a liberação de alguns arquivos OVNIs. Igual está sendo feito. Nos Estados Unidos. Para quê? Para ver como é que as pessoas vão reagir. Então isso é um teste e, ao mesmo tempo, é uma preparação para ver como a população da superfície vai lidar com essa cascata de eventos que, inevitavelmente, vai acontecer nos próximos anos. Né? E a gente está bem entrando agora nessa movimentação toda e vai ser inevitável para todo mundo. E por que esses eventos têm que acontecer? Por que eles vão acontecer? Tem algum propósito por trás? Sim. Porque, assim, como eu estava falando, o universo e o nosso sistema solar e o nosso sistema planetário, ele é cíclico.
ele funciona em ciclos, né? Ali. O universo, ele está chegando ao final de um ciclo de 13, quase 14 bilhões de anos, né? O nosso sistema solar está chegando em um ciclo ali de 12 mil anos, ao final, né? A Terra, o nosso Sol local, em ligação com o nosso planeta, está chegando ao fim de um ciclo de 11, 12 anos. Coincidentemente, esses 3 ciclos se convergem para 2025 até 2032, 2036, coincidentemente. E isso gera uma série de eventos, tanto na superfície planetária, né, como na consciência das pessoas na superfície planetária. E sempre que esses eventos aconteceram, especialmente esse do sistema solar de 12 mil anos e esse solar de 11, 12 anos, houve mudanças na superfície planetária, né, ou na consciência das pessoas ali da superfície planetária. E a gente está dentro desse ciclo de novo. E, inevitavelmente, a gente vai ser apresentado novamente às comunidades estelares, né? A infinidade eclética de seres que existem e povoam a nossa galáxia. Que, como eu disse, os governos sabem muito bem disso, dessas existências, mas eles têm, digamos assim, um monopólio ali informacional não muito positivo. Eles escondem. Escondem. Por quê? Porque eles teriam... Falar sobre a vida extraterrestre, gente, não é tão simples quanto parece. Porque, imagina, como é que um presidente de uma determinada nação ou de uma das principais nações do mundo vai chegar e dizer, olha, a gente não está sozinho. A gente interage com consciências extrafísicas altamente evoluídas espiritualmente, né, e tecnologicamente há quase 100 anos. Mas a gente não fala para vocês porque a gente não quer perder o domínio e o poder sobre vocês. Isso vai gerar uma revolta planetária. Isso, de certa forma, já está gerando um pouco, né? Mas quando isso realmente vier à tona, que é inevitável vir à tona por conta dessa convergência desses 3 ciclos que eu falei, as mudanças vão ter que acontecer, né? As pessoas vão precisar despertar para quem realmente elas são. Que elas não estão aqui na Terra só para acordar, trabalhar, pagar boleto, fazer sexo, ir no banheiro, acordar, trabalhar. E não é só isso, né? Tem muito mais. Tem muito mais. A gente está nesse circuito fechado há 26 mil anos, pelo menos. Que é quando o que a gente chama de quarentena planetária foi levantada. Quando algumas forças obscuras da nossa galáxia, né, começaram a tomar conta do nosso sistema solar. E aí iniciou-se, então, todo esse processo que está finalizando agora, né, nesses próximos anos que eu levantei aqui. E você comentou de mudanças físicas no planeta, né? Mas você também comentou de mudanças do ponto de vista consciencial. Sim, também. Que mudanças são essas do ponto de vista de consciência? E até o que eu ia te perguntar é isso. Por que uma mudança física gera uma mudança consciencial? Vamos lá, vamos para um ponto assim bem simples para a gente entender. Quando acontece um cataclisma, deslizamento de terra, um terremoto, um tsunami, o que acontece com a consciência da maioria das pessoas ali? Elas se dão as mãos, né? O campo da fraternidade, ele aumenta entre as pessoas ali, né? Porque nós, como seres humanos aqui na Terra, a gente, apesar, né, de todos os problemas, apesar dos pesares, das dores, dos traumas e quando os outros precisam de ajuda, quando cataclismas e eventos como esse acontecem, a gente desperta porque a gente realmente é. Né? É como se a frequência aumentasse. A frequência aumenta porque a gente vê o outro sofrendo e a gente não gosta de ver o outro sofrendo. Isso é da nossa natureza. Não era para ser assim, né? Não era pra gente ser uma pessoa amorosa, empática, generosa porque o outro tá sofrendo. Mas, como eu ouvi uma vez de um preto velho, fios, infelizmente ainda vocês só acordam quando a trombeta da dor ela é despertada. Né? Eu ouvi isso do pai João de Aruanda, que é um grande mentor meu, que inclusive está aqui, né, dando assistência hoje. Então, os eventos físicos, eles são inevitáveis porque fazem parte desse ciclo cósmico, galáctico, planetário. Entendi. Consequentemente, esses eventos, eles trazem também uma onda de energia que acompanham esses ciclos. Cósmico, do sistema solar
planetário. E essa energia é uma energia que realmente desperta. É uma energia que traz você à lucidez. Né? A gente está ali no sistema, no circuito fechado, acordou, trabalhar, pagar boleto, aquela coisa meio repetitiva e robótica, né? E de repente uma energia espiritual que usa, digamos assim, os eventos desses ciclos se apresenta, e isso faz você, opa, peraí, não, mas não é só isso, né? Faz a pessoa fazer aquela pergunta simples: cara, por que eu tô aqui? Não é possível que é só isso. E aí o despertar começa. Aí ela vai procurar sobre a espiritualidade, ela vai procurar sobre quem ela é. Ela começa a procurar, mas será que a gente está sozinho no universo? Né? Ela vai procurar sobre N outras coisas que por anos ela ficou... Né? Ela ignorou ali. Então isso é o despertar espiritual. É quando você começa com essa perguntinha básica. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Né? O que eu posso fazer mais para me sentir melhor? Né? Aí começa, os mentores se aproximam, os seres espirituais se aproximam, e eles vão movendo ali as pecinhas, né, as sincronicidades, para que a gente possa chegar onde a gente tem que chegar. E todos esses eventos, né, tanto físicos quanto cósmicos e espirituais, eles fazem parte desse jogo todo da experiência, e a gente está dentro desse processo bem agora, né, que vai se intensificar ali até 2030, 32, 36. E aí, por exemplo, se a gente pegar, você falou de 3 eventos, se a gente pegar os apagões, o grande apagão seria um apagão tecnológico, certo? E de energia. Também. Quando a gente fala, tem muitas pessoas, isso é uma pauta que está muito nos últimos meses sobre as 3 noites de escuro, né? 3 dias de escuridão. Isso é uma pauta que está muito presente. O que é os 3 dias de escuridão? Né? Tanto se refere a um evento solar que vai acontecer, é um evento cósmico que vai acontecer, onde a gente vai entrar em uma determinada área do sistema solar, onde não há luz. Porque a Terra está se movendo. Porque a gente não está parado, né? O planeta está se movendo em direção ao sistema estelar de Sírius. E a gente vai entrar numa zona chamada zona nula, e dentro dessa a ciência sabe disso. Não à toa que eles estão construindo os bunkers. Por isso que eles não divulgam. Por isso que não divulgam. Então a gente está caminhando e está chegando nessa zona. É uma zona do sistema cósmico, ela é cheia de fótons de luz, né? E esses fótons, eles alteram a essência das nossas células, né? Mudando de carbono para cristalino. Mas só que dentro dessa bolha fotônica de luz, existe uma outra bolha que a gente chama de zona nula, que é onde não tem luz nenhuma. E quando a gente entrar ali dentro, alguns eventos vão acontecer como... Digamos que o Sol vai deixar de brilhar ali por um período. Né? Então a gente tem um apagão externo, né? Externamente falando. Aí isso vai influenciar o magnetismo dessa zona, vai influenciar na parte tecnológica, então a gente vai ter também um apagão tecnológico, né? E dentro da gente, a gente vai entrar no que a gente chama de noite escura da alma. Né? É tudo muito amarrado, tanto essa parte externa quanto a parte interna, né? Então quando a gente fala de 3 dias de escuridão, tanto a gente está falando desse processo, dessa viagem da Terra do sistema solar até Sírius, né? Atravessando a zona nula, como a gente está falando também da noite escura da alma, que são 3 dias ou 72 horas de um profundo mergulho dentro de você mesmo ali. Então as duas coisas estão muito correlacionadas ali. E até acredito que o apagão tecnológico ele traga alguns desafios, obviamente, porque a gente está muito viciado em tecnologia, mas olhando pelo lado positivo, acredito que tem algumas forças que meio que agem sobre a humanidade de acordo com a tecnologia. Essa parte da tecnologia, isso também precisa acontecer justamente porque isso está linkado com a noite escura da alma. Porque se a gente não tiver um processo desse que pare toda a tecnologia, você não vai olhar para você. Né? Você não vai se voltar para dentro de você, para olhar você, para entender o que você está sentindo. Né? Porque no último século, a ciência fala, né, que a doença do último século foi a depressão ali, né? O processo depressivo ali, de ansiedade, etc, etc. E olhando para uma ótica espiritual, o que é a depressão? Né? Se não a tua alma ali dizendo, eu cansei de viver esse personagem que não sou eu. Né? Mas enquanto tem
esses atrativos externos, essas distrações externas como o celular e a tecnologia de um modo geral, a maioria das pessoas não vem para dentro, né? Não vem olhar para dentro de si. Então esse apagão tecnológico ele é necessário, vai fazer parte desse processo transicional da Terra para a nova fase, tá? Mas não é algo que vai ficar para sempre. A gente vai ter um retorno, mas a gente vai precisar de um período de um silêncio tecnológico, de um silêncio externo, né? Para que você, venha um pouquinho para dentro. Igual a gente fazia antigamente, que não existia toda essa tecnologia. O que a gente fazia? A gente ia pra rua, a gente ia brincar na rua, ia para um parque, conversar, né? Hoje em dia a gente tá numa mesa, num jantar, a maioria tá pegando o celular, mas não interage. Distanciou as pessoas umas das outras. Veja o que aconteceu na pandemia, né? Apesar de ter sido uma coisa muito complicada para todo mundo ali, mas o lado positivo, se é que a gente pode falar disso, as pessoas tiveram que se encarar, né? Tiveram que olhar os seus processos ali, tiveram que encarar suas próprias dores e encarar aquilo que elas muitas vezes não queriam encarar dentro de casa, com os seus próprios ali. Então, no fundo ali, tudo tem um porquê, muito especial. Que a gente pode ver essa época como até um primeiro teste, certo? Exato, perfeito. Olhando para o começo da nossa conversa. Exatamente, porque o que a gente vai passar, gente, não é um teste mais fácil, vamos dizer. Cada vez vai ser um teste mais difícil. Isso, é um teste, como você bem falou, né? Teste de preparação, porque o que a gente vai viver nos próximos anos, sair de um sistema, de um circuito fechado, onde você não imaginava que existe uma vastidão eclética de seres em toda a galáxia querendo auxiliar a humanidade há décadas, mas não puderam o fazer, porque a própria humanidade, em nível de consciência e usando o seu livre-arbítrio, não permitiram, né? Mas chegando num ponto que isso vai ser inevitável, vai ser bem interessante. Que você comentou de fases, né? As fases da transição. Né? Exato. Eu gostaria, se desse para a gente entrar nisso, porque a gente sabe que a gente está passando por um momento que a Terra está numa fase de provas e expiações, caminhando para uma fase de regeneração. Isso. Esse é o conceito mais amplo, né? Isso. Mas acredito que você tem um conceito um pouco mais micro, um pouco mais detalhado. Que fases são essas? Tá. Vamos lá. A Terra teve 4 inícios de humanidade antes dessa nossa. Né? 4 inícios que não deram certo. Né? Então, cada uma dessas fases houve uma tentativa, né, de início da humanidade. Tal humanidade primeira iniciou, se desenvolveu ali tecnologicamente e às vezes até um pouco espiritualmente, mas não concluíram o ciclo porque caíram egoicamente falando. Né? Seria os casos de Atlântida, Lemúria? Atlântida é um desses pontos, né? A gente tem Pangeia, a gente tem Atlântida e Lemúria, né? A gente tem Tartária e a gente tem agora, né, o nosso ciclo que tem aproximadamente 10 mil, 11 mil anos. Então, né? Ou seja, eles falharam lá e agora a gente vai ver se a gente vai se... Agora não é nem que a gente vai ver, agora já foi decretado que a gente não vai falhar. Não vamos. Não podemos falhar mais. Né? E isso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é algo que eu tenho recebido nos últimos 3, 4 anos, né? Que a gente não vai falhar de novo, porque a Terra alcançou, apesar de tudo, um quantum de luz, alcançou uma energia que impossibilita também qualquer guerra mundial, terceira guerra mundial ou nuclear acontecer de novo. Então é outra coisa que eu tenho afirmado junto com o Astari, os seres estelares que eu trabalho, a gente não vai passar por uma outra guerra mundial. Apesar de todos esses movimentos aí que a mídia, às vezes, a mídia tradicional tenta levantar, a gente não vai passar por uma nova guerra mundial, porque dentro desse processo, das fases da transição, que são processos, né, que a humanidade vai passando ali, né, até chegar a uma 7ª dimensão, isso a gente vai levar uns 1000 anos por aí, né? Mas é uma coisa que de 2012 para cá já ficou decretado que a Terra não passaria por outra guerra
mundial, para uma terceira guerra mundial, apesar das tentativas das forças não positivas nos bastidores. Por que 2012? Tem alguma explicação para essa data? 2012 porque é um grande marcador cósmico, né? É um grande momento cósmico, né? Onde uma quantidade de luz alcançou a Terra vinda do núcleo central da galáxia, né? Uma quantidade de luz a cada período de tempo, né? Ali vem do núcleo central da galáxia, né? E banha a Terra e todos os planetas do nosso sistema solar. E essa luz é uma luz que traz consciência, né? É uma luz que traz sabedoria, é uma luz que traz entendimento sobre a vida e sobre quem é você, desperta, né? E a gente alcançou em 2012 esse marcador sem se matar, sem destruir o planeta, apesar das duas tentativas anteriores da Primeira e Segunda Guerra. Então a gente alcançou 2012, alcançamos esse ponto de luz, esse marcador. Depois a gente alcançou outro marcador, que foi 2019. Né? O Chico Xavier falava bastante sobre a data limite. Né? Então, 2012, 2019 são dois marcadores que selaram, digamos assim, positivamente o destino feliz da Terra. Então a gente não entra numa terceira guerra mundial mais. Aconteça o que aconteça, se houver algum líder global que tente desencadear através de uma explosão nuclear, alguma coisa assim, ele vai ser interrompido, né? Por conta das frotas estelares que já estão de órbita alta, média e muito baixa agora, acompanhando bem de perto as centrais bélicas do planeta. Né? E isso faz parte do processo da transição, das fases da transição, que são fases, são momentos que a gente passa ali, como as fases da vida, né? Criança, né? Ali, adolescência, fase adulta, fase madura, fase mais velha. Então a gente está chegando agora, se é que eu posso dizer, a gente está chegando agora, começando a sair de uma fase de adolescência e entrando numa fase adulta. Uns 17 para os 18 anos, vamos dizer assim. No que diz respeito à consciência cósmica, né? Eu podia até ainda dizer que a gente é muito criança ainda, mas saindo da infância para a adolescência. Mas para não ser injusta com muitas pessoas, muitos já estão entrando na fase ali adulta, já está entendendo sobre tudo isso que a humanidade está vivenciando e vai vivenciar nos próximos 5, 6 anos. E não sou só eu que estou falando, né? Tem uma série, como eu disse, de médiuns respeitados e que tem sincronicamente trazido as mesmas informações ali. E o que eu acho bacana é, como diz o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espírito, é algum desses livros do Kardec, né? Que a gente sabe que uma informação é realmente alinhada e verídica quando várias pessoas que não se conhecem, não conversaram entre si sobre o assunto, trazem a mesma informação, né? Através de linguagens diferentes, mas no mesmo ponto, né, base ali. Sim. É o que está acontecendo hoje. É o que a gente vê aqui direto, né? Quando a gente traz vários convidados de diversas vertentes, a gente sempre percebe isso em vários pontos, só a embalagem, às vezes, a maneira de a falar forma de comunicar, né? Quando eu comecei a ouvir dos mentores, né, que eu ouço aqui do lado direito, né? Quando eu comecei a ouvir deles essas instruções que viraram cursos, que viraram livros, eu não sabia dessas outras, né? E aí a gente ali na internet, vem pra cá, e eu comecei a ver que, né, sincronicamente batia muito as informações ali. Isso que é bacana, né? E se a gente olhar no passado, quando você falou das outras fases que não deu certo, Sim. Quais seriam os motivos que fizeram lá não dar certo? Existe querido, essa informação? Existe. Infelizmente, todas as fases 4 anteriores que não deram certo é uma única coisa. O quê? Poder. Poder. Poder, desejo de dominação. Porque assim, se a gente vai falar dessas 4 fases anteriores, aí vamos colocar aqui 2 delas que são, digamos, uma das principais, Atlântida e Lemúria. Tá. Que é das 2 civilizações que mais são faladas nesse meio da espiritualidade, são conhecidas, né? 2 civilizações, né? Uma no Oceano Atlântico, outra no Pacífico, ali, né? Que tinham autoconhecimento tecnológico, que tinham contatos com seres de outras dimensões, assim como a gente liga para os nossos parentes e fala por FaceTime, eles tinham com os outros planos. Naves pousavam ali constantemente. A gente pode puxar até um pouco, ramificar um pouco para o Egito,
né? Que era mais ou menos assim também. Então não era uma prisão igual hoje? Não, absolutamente. Não era. Só que, o que houve na Atlântida e na Lemúria, né? A Atlântida, ela afundou ali, ela entrou num cataclisma em 5 vezes, né? Cinco grandes cataclismos aconteceram e ela se fragmentou em 5 e depois afundou há 12 mil anos atrás, né? A Lemúria há 16 mil anos atrás, né? Começou a migrar para esses 2 continentes seres de outros sistemas estelares, né? Que, como o Espiritismo também fala ali, em processo de degredo, né? O planeta ali não estava... Algumas almas daquele planeta não estavam acompanhando o desenvolvimento espiritual daquele corpo planetário ali, então elas são retiradas daquele planeta e levadas para um outro sistema para começarem recomeçarem suas trajetórias. Então, naquela época, estava tendo degredo em muitos sistemas estelares conhecidos hoje da gente, né? Capela, Aldebaran, Antares, né? Epsilon, de Orion, e muitas dessas almas desequilibradas psicologicamente e espiritualmente foram migradas para essas 2 regiões, Lemúria, Atlântida. Exiladas por quê? A espiritualidade superior acreditou, né, que esses 2 grupos, Atlântida e Lemúria, ali, pela energia que eles tinham, que eles iriam envolver essas almas perturbadas e acabaria que ajudaria. Mas só que já nesses 2 ambientes haviam almas, sacerdotes, sacerdotisas na época ali, que já tinham também os seus desvios morais. Apesar de a grande maioria habitante desses 2 continentes, né, serem luminosos. Mas, enfim, caiu por conta dessas influências, aqui. Aí a gente tem, né, o terceiro e o segundo e o terceiro ciclo se desfazendo aí nesses 2 pontos, né? E aí, muitos de nós que estivemos na Atlântida e na Lemúria, a gente está aqui hoje. Reencarnou aqui. Hoje de novo. Depois da Atlântida e Lemúria, quando houve esses 2 cataclismos ali, né, essas 2 quedas morais, houve a grande migração para o Egito, né? Daí grandes mestres, né, trabalharam no Egito ali, guardaram, né, todo o conhecimento tecnológico, espiritual da Atlântida e Lemúria, tentaram levar para o Egito. Mesma coisa, né? A coisa foi depois declinou também. Então a gente está no 5º, né? Que agora não tem jeito, isso já é um decreto dos céus mesmo. Não tem jeito, não tem como a gente não concluir esse 5º ciclo, porque não tem como. Sim, não dá mais. Ou vai ou vai. Ou não tem outro caminho. Ou vai por bem ou vai por mal. E a gente alcançou isso definitivamente em 2012. Por isso que muitas pessoas falam que a Terra ascensionou em 2012, né, que a Terra alcançou outra dimensão. E, de fato, alcançamos, né, porque outro nível de consciência, outra energia ali se estabeleceu na Terra, né, o que definitivamente anulou qualquer tentativa, chance, perspectiva das forças não positivas de acabarem com o planeta. Nossa. Mas é muito tenso, né, porque a gente olha o dia a dia da atualidade... E o poder, ele está presente em tudo. Sim. Né? Então, acaba sendo meio otimista demais a gente pensar que não iremos cair novamente, né? Sim, sim. Por que será que a gente... O que a gente pode ter de positivo hoje em dia versus essas outras 4 fases que vão, de fato, fazer a gente... passar de fase? Porque em todas essas outras 4 fases a gente estava ali também, né? Então a gente pode dizer que a gente amadureceu bastante, né? E a gente pode dizer também que a quantidade de luz que foi ancorada na Terra, apesar de não parecer, é uma energia que impossibilita a queda desse sistema de novo, desse ciclo novamente, né? Então, assim, a gente olha para a TV, vê os telejornais, vai de mal a pior, mas é porque esses ambientes de comunicação tradicional, eles não mostram o quanto de bem tem acontecido no mundo, né? Aí a gente já acorda de manhã, já liga ali o jornal, é coisa ruim. Vem na hora do almoço, morte, assalto, é só coisa ruim. E você fica como? Né? A tua cabeça fica como? Pode estar acontecendo um monte de coisa boa, mas ninguém muita fala. Muita coisa boa, mas não só pode estar acontecendo, mas não se fala por quê. A ideia é o quê? A ideia dessas forças não positivas é o quê? É manter você
numa vibração baixa, que é onde eles se alimentam. Né? Tem um filme que retrata muito bem isso que eu estou falando, que é o Destino de Júpiter, se eu não me engano. Tá? Que retrata exatamente isso. Né? Eles se alimentam do medo das pessoas. Né? Essas forças não positivas. Eles se alimentam do desespero, da desesperança, do caos. Então, tome caos através de onde eles podem, né? Que é a mídia tradicional ali. Para quê? Para que você não acredite, né? Que a gente está indo para uma nova fase do planeta e que, inevitavelmente, todo esse velho mundo, todas essas velhas estruturas de poder, né, vão ruir. Né? Isso vai ter que cair, isso vai cair, não tem outro caminho, vai cair. Nossa, não vejo a hora de ver. Uma das coisas, né, que vão ruir seria o sistema financeiro. O sistema financeiro. Você fala que vai trocar para um sistema novo, quântico. Isso. Se você puder explicar para nós, Sim, no detalhe. Um dos sistemas, dentro desse sistema, né, que mantém as pessoas aprisionadas, é o quê? É o sistema financeiro atual, como a gente conhece, né? De escassez. Que a gente fala sistema de escassez ou sistema de escravização por dívida, né? Porque você já nasce devendo, né? Você já nasce devendo e já nasce apanhando, né? Que a gente já leva uns tapas ali quando nasce, né? Então, esse sistema de dívida que faz com que as pessoas se endividem mais, não tem o básico, escassez, e vai puxando. Enquanto uma maioria ali, né, vai acumulando, né, e a grande parte da população vai ficando numa situação mais delicada ali, é o que mantém as pessoas em um ciclo onde elas não pensam, senão em sobreviver. Elas estão ligadas no instinto de sobrevivência. Exatamente, ligadas no instinto de sobrevivência. Então, assim, ela já acorda, eu tenho que pagar um boleto, eu vou trabalhar, porque eu tenho. E é só isso. Porque você não pensa em outra coisa, senão sobreviver, manter a tua família, existir. Exato. Você nasce nesse mundo, você já nasce devendo, você já nasce pagando, você morre, desencarna nesse mundo, você tem que pagar o seu, né, ali o caixão, você tem que pagar o túmulo, tem que continuar pagando mensalmente para manter, senão eles tiram você dali. Então, esse sistema financeiro velho, isso também vai acabar. Né? A gente vai passar por um processo de reset. E o que é o novo sistema financeiro quântico? Né? É uma reestruturação de todo esse sistema financeiro arcaico e que mantém as pessoas em um estado ali constante de dívida e de sobrecarga. Né? Quântico, porque quem vai reger esse novo sistema financeiro é um grande mestre conhecido, né, desse meio espiritualista total, conhecido também das comunidades, inclusive católicas ali, São José, São Germain, o mesmo ser ali, né, em roupagens diferentes ali. Ele é o grande, junto com Kuan Yin, que é outra grande mestra, né, da China. Caramba! Né, eles estão coordenando do plano espiritual, né, a implementação desse novo sistema, né, que vai ser estabelecido. Então, logo essa cascata de eventos que a gente está falando, essas mudanças todas comecem a acontecer e que nos bastidores isso já está em preparação. Mas ele vai ser implementado através de nós, humanos, por intercessão desses seres. Já para ficar mais claro, existem pessoas nos bastidores, tá, que não tem vínculo, digamos assim, com esse sistema governamental trevoso, global atual, tá? Mas são pessoas humanas, encarnadas ali. De hierarquia. Tá? Algumas nem tanto, mas que têm contato direto com essas raízes desse grande mestre e dessa grande mestra, né? Estão sendo preparados para, num momento chave, né, desligarem os computadores ou o computador central que rege todo o sistema financeiro global hoje. E não só eles, né, esses dois mestres que estão trabalhando na implementação desse novo sistema financeiro. Os arcturianos também, né, que são seres do sistema estelar de Arcturus, que também estão influenciando nessa mudança, né, financeira planetária, toda essa estrutura financeira tal como a gente conhece. Caramba. Como que seria, assim, se você pudesse dar uma palhinha, como que seria, porque acaba sendo algo muito não tão tangível, né? Parece meio utópico, né? Meio assim, utópico, exato. Tá. Porque hoje é baseado em dívida. Como que será? Baseado em dívida. Então vamos lá. Nesse caso do quântico. Nesse livro eu destrincho bem, mas eu vou trazer uma síntese para vocês. Vamos lá. Boa. Para esse novo sistema ser instalado, obviamente esse velho precisa ruir, né?
A maioria das pessoas hoje no planeta está endividada, né? Dívida injusta, com juros abusivos e etc, 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 etc. Então, para um novo sistema ser estabelecido, a gente precisa zerar o antigo. Então, a gente vai passar, dentro da instauração desse novo sistema financeiro quântico, vai chegar um momento, isso daqui a pouquinho, tá? Vai chegar um momento em que o sistema financeiro, tal como a gente conhece, ele vai ser desligado por 14 dias. Tá? De 14 a 15 dias ele vai ser completamente desligado. Ninguém vai ter acesso a banco, ninguém vai ter acesso a cartão de crédito, a Pix, a absolutamente nada. É uma coisa que eu os mentores têm orientado através de mim, é que as pessoas comecem a ter pelo menos, né, recurso financeiro para um mês em mãos em casa. Uma graninha ali, dinheiro vivo. O dinheiro que você usa ali para bancar o teu mês. Tá, eu preciso de 3 mil, de 5 mil, de 10 mil para bancar. Então, se for possível, tem esse recurso em mãos ali, né? E se for possível, também mantenha a sua despensa cheia para um mês. Porque isso é para acontecer a qualquer momento, né? Então, quando isso for desligado, esse sistema financeiro for desligado, todos os bancos vão parar de funcionar. Tá próximo, então? Bem perto, tá? Nossa. Os três principais bancos que coordenam todo esse sistema financeiro atual é o Banco de Londres, o Banco da Coroa, o Vaticano, o Banco do Vaticano e o Federal Reserve de Washington. É o tripé que coordena todo o sistema financeiro global. Existe um computador central, né, que rege esses 3 sistemas e, consequentemente, todos os outros do planeta inteiro. Um vírus foi instalado dentro desse computador, né, por membros, né, federados, que a gente fala, que são pessoas encarnadas ali, né, do bem, positivas, né, foi instalado ali e eles aguardam, né, um momento chave ali, quando as forças superiores vão dar o ok para que esse vírus seja ativado. Consequentemente, vai desligar esse computador central. Isso vai ser um efeito cascata no mundo inteiro, né, onde o sistema financeiro, tal como a gente conhece, vai ruir. E aí vai vir o quê? Aí vai vir o quê? 14, 15 dias você sem acesso aos bancos. 14 a 15 dias. Isso. Mas vai ser um caos. Porém, quando isso retornar, a administração global dessa parte financeira vai ser totalmente outra, né? Vão ser esses agentes que estão sendo preparados por essas forças positivas sobre a administração geral de Saint-Germain, né? Aí, quem tem dívida? Quem tem dívida absurda, que foi bombardeada por juros absurdos, etc, 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 todos esses juros vão ser removidos. Tá? Então, se você tem uma dívida injusta, isso vai ser reorganizado. Se você ganhou o seu dinheiro de forma lícita, honesta, correta, talvez você abra sua conta depois e isso tenha mais do que tinha antes. Porque você vai receber tudo que tiraram de você de forma ilícita. Retroativo. Exatamente. Caraca. Agora, se você ganhou isso de uma forma não bacana, sinto muito, depois dos 14 dias. Você vai ficar sem nada. Então, isso vai ter uma reorganização global do sistema financeiro. Por exemplo, quando eu comecei a dar aula sobre isso, alguns alunos brincando, então posso gastar tudo no meu cartão de crédito, né? Quando o sistema estourar ali, eu não vou precisar pagar nada. Não, né? Então, assim... Pessoal ansioso, hein? Tudo que a gente adquiriu de forma correta, justa, lícita, a gente vai arcar com isso por enquanto, mas sem juros abusivos, sem exploração, e tudo que foi tirado de você, né, isso vai ser recolocado. E a partir de então, esse novo sistema ali financeiro, ele vai ser justo e correto. Parece realmente uma grande utopia, né, uma viagem ali, mas vocês vão ver isso acontecer. Tá? Isso faz parte das fases da transição. Tá? Isso é um elemento, né, dentro do processo das fases da transição. Esse é um checklist. Isso, perfeito. Até a gente chegar no nosso destino final. Porque nas fases da transição, quando a gente fala das fases da transição, que são
bolhas, são momentos ali que a gente vai passar. Etapas, né? Tem a mudança do sistema financeiro, tem a apresentação das frotas estelares à humanidade da Terra oficialmente, né? Tem a mudança e inversão dos polos magnéticos do planeta, tem a apresentação dos seres da intraterra que vivem debaixo dos nossos pés há milênios e ninguém desconfia, né? Tem a remoção de líderes políticos, de corruptos, de toda a comunidade corrupta planetária dos centros de poder. Nossa, essa vai ser legal. Tem a implantação de pessoas sérias, honestas, corretas para administrarem enquanto toda essa transição está ocorrendo. Políticos honestos, finalmente. Eu não diria políticos, né? Agora, seria uma nova... Eu diria consciências, né? Com a capacidade de gerir e administrar de forma mais correta. E essas pessoas, elas estão sendo preparadas agora. Nem seria político, seria um novo, como se fosse novas regências, vamos dizer assim. Mas, Neva, me diz uma coisa. E só um parênteses, Pode falar, desculpa, claro. para não te cortar. Só um parênteses. Eu sempre gosto de falar, nenhum político, como a gente conhece hoje no mundo inteiro, não importa direita, esquerda, rei, rainha, não, nenhum político do planeta hoje, ele vai ter, ou ela vai ter, alguma jurisdição nessa nova fase do planeta. Nossa, nenhum. Será totalmente novo. É totalmente novo. Tá? Nenhum. Que bom. Mas daí a minha pergunta é, isso vai acontecer para todos ou só para aqueles que despertarem, que realmente praticarem o bem? Ótima pergunta. E isso acontecerá numa outra linha paralela de existência ou na mesma? É nessa, meu filho, é nessa. Ou seja, essa massa crítica, essa né? massa perfeita, essa massa crítica. E se vai acontecer para os bonzinhos e para os malzinhos? Não, vamos lá. Vai acontecer para aqueles que estiverem nessa nova sintonia. E esses que não tiverem? Lembra que eu falei de Atlântida, Lemúria, que vieram expurgados? Vão ser exilados. Vão para outro lugar. E vão para um lugar que o nosso querido Chico falava também, né? Que é Quiron. É um outro planeta em outro sistema solar, né, que estão recebendo já, desde os anos 80, almas aqui da Terra que não têm mais condições morais, né, de permanecerem. Então, desde os anos 80, almas que realmente não têm mais jeito já estão saindo daqui, indo para esse outro sistema. E a gente está agora, digamos assim, em um apertar de cerco ali, né? Onde as zonas umbralinas, que a gente fala, as zonas etéricas não positivas, assim, já estão sendo evacuadas e levadas para esse outro sistema, né? Onde essas pessoas elas vão recomeçar tudo de novo ali, desde a descobrir o fogo, a roda e começar tudo de novo. Ou seja, a Terra ela está sendo limpa e reorganizada, não é só na parte física, né, que a gente vai passar por reestruturações físicas, mudança de polo, mar subindo numa região, mar descendo noutra região, terra aparecendo em um lugar, terra sumindo no outro. Vai ter toda essa reorganização física, bem como das pessoas que habitam fisicamente aqui. Então, se a gente não quer essas mudanças, quer manter a velha estrutura, não tem como ficar aqui porque tá se tornando cada vez mais incompatível, né? E nos próximos 5, 6 anos, no máximo 10 anos, vai ficar insustentável você não procurar fazer a tua reforma íntima, o teu trabalho interno para se melhorar moral e espiritualmente. Você não vai aguentar ficar aqui. Você vai pedir para ir embora. Nossa. De tanta luz, de tanta... entre aspas, exigência moral que o planeta vai pedir ali. É igual, por exemplo, uma pessoa que entra no exército e não consegue se adaptar àquela disciplina, aquela rotina. Ela vai ter que sair. Entendi. Ela não vai poder ficar lá. E isso tá dentro das fases da transição. Né? Pede pra sair, 02. Exato. Pede pra sair. Mas literalmente. Mas aí não vai ser nem um pede pra sair, 02. Eu me peço pra sair. Caramba. Porque você não vai aguentar. E isso é inevitável, né? Dentro daquilo que a gente falou no começo. Está dentro desses 3 ciclos. Tem o ciclo cósmico de 13, 14 bilhões de anos. A gente tem o ciclo do sistema solar, que é cerca de 12 mil anos. E a gente tem o ciclo solar do nosso Sol local, que é de 11, 12 anos. Esses 3 ciclos, eles estão acontecendo agora. De 2025 até 2036. Tudo convergido. Uma força enorme. É um poder que não tem como uma civilização no nosso sistema solar e na nossa galáxia não ir com ele, Sim. que é evoluir. Né? É inevitável. É inevitável. E quando a Terra avança, vai para a regeneração. Não é só a Terra. Né? Todos os planetas, todas as estrelas de uma galáxia, quando uma dá um salto, as outras dão em consequência. E a Terra hoje, digamos assim, é como se fosse o
o último planeta da galáxia, né? Todos os outros estão esperando a gente dar um salto para que eles possam dar também. Então, existe uma atenção planetária, uma atenção extraplanetária, uma atenção galáctica sobre a Terra. Porque a gente precisa evoluir, a gente precisa dar esse salto. Não Que tem mais o que pressão, fazer. É um enorme. Se vocês vissem como é que está em volta do planeta hoje de naves espaciais, de naves extraterrestres, cuidando e protegendo o planeta para que nenhuma força não positiva tenha acesso e perturbe esse momento de transição. Caraca. A gente tem a Terra, aí a gente tem um cinturão em volta da Terra, outro. Isso vai até além do cinturão de Kuiper, que fica além de Plutão lá. O cinturão de Kuiper é aquele cinturão de asteroides que envolve o sistema solar. Né? Então, existem naves e naves, círculos e círculos e círculos de naves positivas envolvendo a Terra, todo o sistema solar, além do último planeta, ou do cinturão de Kuiper de asteroides, que envolve o nosso sistema solar, protegendo a Terra, para impedir, né, que qualquer força ali contrária a esse salto venha atrapalhar, porque não pode atrapalhar. Naquelas outras fases, principalmente a Atlântida, Lemúria, que não teve esse salto, não tinha essa preparação em volta da Terra, protegendo? Foi isso que causou? Um pouco disso. Por quê? Porque naquele momento ali, né, a Terra não estava tão em risco quanto nas últimas 3 décadas. Né? Tava uma coisa mais tranquila. Só que, à medida que os processos foram acontecendo, os séculos foram passando, as trevas, essas forças não positivas, elas foram se concentrando mais ainda no planeta Terra. Por quê? Porque tudo que restava deles no sistema solar, na galáxia como um todo, começou a ser capturada por forças do comando galáctico, que a gente chama de comando Ashtar, né? Que é tipo um policiamento galáctico. Eles começaram a ser capturados ali, né, por essas forças do comando. Então, o que foi restando dessa negatividade, isso foi se concentrando aonde? Aqui, né, na Terra. Então, eu até falei pra minha turma lá de Porto Alegre, do curso que eu dei esse final de semana, tipo, gente, é nós aqui. O que sobrou, tá tudo aqui. Né? E um resumo desse ponto é que todos nós, de certa forma, direta ou indireta, a gente esteve envolvido nesses processos todos, né? E naquele processo das guerras de Orion, né? Que o filme Star Wars retrata muito bem. Ali é uma explicação do que aconteceu realmente nas guerras de Orion há milhões de anos atrás. A gente teve também ali. O Star Wars é uma explicação da Guerra de Orion. Óbvio que eles não sabem, mas é uma canalização, né, do que aconteceu na Guerra de Orion. Ali realmente aconteceu aquilo ali em Orion. Óbvio, com algumas coisinhas diferentes, mas ali é uma boa explicação do que aconteceu em Orion. E muitos de nós estivemos em Orion, né, como comandantes estelares, como guerreiros estelares, e estivemos envolvidos naquele rolo todo. E a maioria, se não a totalidade, né, cerca de 90%, 85% desses comandantes que estiveram nesses confrontos galácticos bélicos em Orion, em Lyra, nas Pleiades, há milhões de anos atrás, estão na Terra hoje. Né? Muitos deles sendo produtores de podcast, muitos deles sendo entrevistados em podcasts, né? Fazendo trabalhos de quê? De conscientização espiritual, digamos numa espécie de resgate desse passado cósmico transcendental. Então tá tudo muito amarrado, sabe? É tudo muito amarradinho ali. Inclusive aqueles que nos atacam, né? Conhecidos como os haters, etc, etc. Muitos deles... Tudo faz... Muitos deles... Também, na época eles eram inimigos. Muitos deles também. Né? E continuam meio que a batalha ali, né? Mas o que a gente vai fazer aqui... Tá com o tempo contado isso. O que a gente vai fazer aqui, né? Eu tenho falado bastante, porque nas últimas semanas eu tenho sido muito atacada, né, nas minhas redes sociais ali. E eu fiz um movimento bem interessante. Qual? Né? Conta pra gente. Começaram a me atacar, mas de forma criminal, né? Sério mesmo? Com homofobia, com racismo. Caramba. E tudo aquilo que a gente sabe que é crime. Por que começou isso de repente, você acha? Por conta desse cerco que está fechando, né? E por conta... É aquela velha história. Quando a gente vai levar a luz para um ambiente, as trevas não ficam muito contentes, né? Sim. Então, o que eu fiz? Montei uma equipe jurídica e a gente está tirando prints de tudo que é criminal. A gente está entrando com processos, ganhando dinheiro e ajudando comunidades, ONGs. Nossa, genial. Tá ganhando os processos. Então, assim, só avisando, tá?
pode atacar. Se for crime, a gente vai pegar o print. O dinheiro vai sair da treva e vai para a luz. A gente vai pegar o teu dinheiro e a gente vai ajudar pessoas que realmente precisam. Então, se vai atacar, cuidado como. Porque eu tenho uma equipe jurídica de olho em tudo que comentam nas minhas redes sociais ali. Se for crime, né, a gente vai entrar com o processo, a gente vai ganhar o processo, tá? E a gente vai procurar ONGs e instituições que precisem desse dinheiro. Então a gente vai botar uma luz em cima. Ou seja, até as trevas ajudam a luz, no fim Sempre ajuda, de certa forma, gente. Sempre ajuda, porque quando as trevas atacam a gente, faz com que a gente, de certa forma, tenha que amadurecer várias coisas, né? Às vezes eles atacam em pontos que a gente ainda precisa curar. É verdade. Né? Refletir. Então tem um porquê. Às vezes né? é um mini teste. E aí, tipo, atacando, a gente processa, ganha o dinheiro, a gente ajuda uma ONG, uma comunidade que tá precisando. Então... Boa. Muito bom. Continuando no sistema financeiro quântico, de alguma forma ele está relacionado com aquilo que o Elon Musk fala, de que no futuro nós teremos uma renda básica universal. E isso tá bem amarrado. Por causa da IA, que vai transformar os produtos de forma tão barata que as pessoas não vão mais precisar trabalhar. Na verdade, isso tá ligado com uma das fases dessa implementação do sistema financeiro quântico, né? Que é essa renda ali, né? Para todo mundo se estabilizar, mas futuramente a gente não vai mais precisar também da moeda. Não vai ter mais dinheiro, é isso que eu te pergunto. Não sabe por quê? Eu falo isso também no livro. Porque a gente vai ter um aparelhinho que até acho que Star Trek mostra esse aparelho replicador. É um aparelho tipo micro-ondas, onde você digita um código ali, né? E ele reorganiza molecularmente ali e materializa o que você quer. Então vai chegar um momento que você não vai mais precisar de dinheiro, porque você vai ter um aparelho desse chamado de replicador. Você digita um código, ele reorganiza, né, os átomos, moléculas ali, cria e manifesta materialmente o que você quer. Igual naquele desenho, a família Jetson. Isso, mais ou menos isso. Um replicador que existe até hoje na Terra é a Arca da Aliança de Moisés. Né? Sabe? Não sei se alguém já ouviu falar da Arca da Aliança ali, que era a arca da aliança do povo com Deus e etc. Ela é uma arca física de ouro, né? Ela passou um tempo em um determinado governo planetário ali, e depois ela foi levada para a Terra interna, para bases da resistência que nós temos lá, tá? De forças especiais, extraterrestres ali que a gente tem. Então, mas quando, né, a humanidade entrar em um estado psicológico, moral, espiritual minimamente equilibrado, isso vai começar a ser liberado ali. Aí o dinheiro vai ficar meio obsoleto, porque não vai mais fazer sentido se você tem um aparelho que você digita um código, ele projeta uma luz para fora e materializa um carro, você não precisa de dinheiro. Abundância infinita mesmo. Exatamente. E isso está dentro da implementação do novo sistema financeiro quântico. Em planetas mais desenvolvidos, é assim que funciona? Em planetas assim, de quarta dimensão superior, tá indo para quinta, ainda mais ou menos assim, mais de quinta para sexta já não precisa mais disso. Ninguém mais se preocupa com dinheiro. Não, porque você já vai não tendo mais nem corpo, né? Nem plásmico, você vai virando só uma presença de luz ali. Uma energia. Né? Você comentou da resistência, né? Se você puder contar para nós quem faz parte dessa resistência, onde eles estão. Quem viu Matrix vai lembrar um pouco do como é que é a resistência do filme Matrix ali, que eles estão para debaixo da terra, né? Porque as máquinas tomaram de conta ali da superfície. Que eles estão em Zion, né? Isso, em Zion. Metaforicamente falando, as máquinas tomaram conta. Isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. Então, a resistência é o quê? Existe um planeta no sistema solar de órbita elíptica, né? Que a nossa ciência sabe disso, né? E que ele se aproxima do nosso sistema solar, mais especialmente ali, a cada 12 mil anos. Tá. Então a gente tem, vamos lá, a gente tem o Sol no meio, a gente tem a Terra, Marte, Vênus, Tem uma órbita elíptica, né, desse planeta, que ele precisa de 12 mil anos para dar essa volta e se aproximar da Terra. A última vez que ele se aproximou do nosso planeta foi há 12 mil anos, quando a Atlântida afundou. Coincidentemente ou não, a entrada dele no nosso sistema solar, isso causa alguns movimentos sísmicos, né? Porque agita o magnetismo dos planetas, enfim. Nesse planeta existe uma civilização ali, né? Humanoide, como a gente, né? Mas só que hoje eles são muito avançados
tecnológica e espiritualmente. Em 1999, antes de 1999, eles estavam em um sistema tal como a Terra está hoje, né? Em um circuito fechado, com as trevas tomando de conta ali, e eles eram escravos, tal como a humanidade da Terra é hoje. Só que em 99 eles se rebelaram, receberam ajuda extraterrestre e eles se rebelaram contra esses dirigentes ali que até então eram seres de Orion, né, não positivos. Se rebelaram, tomaram o planeta de volta, expulsaram essas presenças não positivas com a ajuda de forças extraterrestres. E em 1999 eles migraram para a Terra em câmaras de teletransporte. Tá? E se fundiram a bases subterrâneas que nós temos aqui desde a queda da Atlântida e Lemúria. Mas em que ano que eles migraram para cá? 1999. Pô, recente. Recente, tá? Porque antes de 99 eles estavam na luta lá ainda contra esses caras lá. Tá. Né? Então eles vieram para cá em câmaras de teletransporte e se fundiram a outras civilizações que existem debaixo dos nossos pés. Né? Os intraterranos, né? Comunidades de Agartha, né? Comunidades outras que existem debaixo da Terra que se formaram há 12, 16, 17 mil anos atrás. Que, puxando o gancho para Atlântida e Lemúria, quando afundaram, os mais iluminados que permaneceram ética e moralmente equilibrados, eles foram para a Terra Interna. Outros foram para o Egito. E quando o Egito afundou, eles foram para a Terra Interna também. Então formou uma comunidade lá embaixo. Tem uma galera ali. Uma galera que a gente chama de resistência também. E aí esse grupo veio do Planeta X também e se aliou com esse povo todo positivo aqui de baixo. Então quando a gente fala movimento da resistência, em resumo, é um grupo de pessoas altamente desenvolvidas espiritualmente, tecnologicamente, fisicamente, muito parecidas com a gente, mas só que a estrutura física muito mais resistente, psicológico muito mais resistente, espiritual muito mais elevado. E num momento chave, dentro desses processos da fase da transição ali, quando algumas pessoas tiverem que ser presas, quando o computador tiver que ser desligado, quem vai fazer isso é eles. Eles vão subir para a superfície através de túneis subterrâneos, né, que existem espalhados pelo mundo inteiro, inclusive debaixo do shopping Morumbi, em São Paulo, existe uma saída e uma entrada para o movimento da resistência. Sério? Aonde, cenas pro próximo capítulo. Pô, aqui perto. Tá? E outros túneis que nos Himalaias, de trás da queda principal das cataratas como é aqui no sul? Do Iguaçu, tem entrada. Então são entradas secretas, né? Ali onde eles saem e entram. No momento especial, quando as forças superiores derem um comando, quem vai desligar o computador, quem vai prender essa moçada não bacana, aí eles vão subir para a superfície, armados com uma tecnologia não como a gente conhece, né? Mas é uma tecnologia de paralisação, onde não mata a pessoa, mas ele dá um tirinho e a pessoa congela. E vai tirar todo mundo de cena quem tiver que sair de cena, né? Então esse grupo ele está intimamente ligado com os Pleiadianos, está intimamente ligado com as forças do Comando Astar, está intimamente ligado com alianças positivas da superfície planetária, porque existem muitos grupos positivos na superfície planetária no mundo inteiro, nos Himalaias, na China, nos Estados Unidos, no Brasil. E eu não estou falando de governantes, de governo como a gente conhece, estou falando de grupos, né, de linhagens muito antigas que preservam conhecimentos e ensinamentos e a moral e a honra, tá, esperando por esse momento da mudança de eras que a gente vai passar agora. E, enquanto isso, todos os governos tradicionais, eles sabem de tudo isso que a gente está falando aqui, aí eles estão construindo o quê? Bunkers. Por quê? Quando o Planeta X, planeta de boa parte desse pessoal que veio de lá para cá em 1999, quando ele começar a entrar mais próximo dos nossos planetas aqui, isso vai causar algumas agitações na superfície planetária, onde a gente vai ter mais uma fase dessa cascata de eventos, que é o nível do mar subindo um pouco, alguns tremores, erupções vulcânicas por conta da aproximação desse planeta, né? E esse planeta X, ele é conhecido em várias outras culturas, né, com outros nomes. A gente tem planeta X agora, mas a gente tem também Herculobos, a gente tem também Nibiru, a gente tem também o planeta Chupão, todos a mesma coisa.
É a mesma coisa com outros nomes. Com é outros isso que nomes, tá falando? com culturas trouxeram, mas é a mesma coisa. Sabe aquela música da Cássia Eller, acho que do Nando Reis? Quando o segundo sol... É uma profecia que eles nem sabem que escreveram sobre, está se referindo ao planeta X. Cara, faz muito sentido. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, né? Incrível. Tá tudo muito amarrado, muito amarrado. Então eles são literalmente uma resistência ao governo oculto, que a gente pode dizer assim? Perfeito. Igual em Matrix, no filme, Exato. que o Morfeu Exato. e a turma dele, eles faziam parte da resistência e o objetivo final deles era o quê? expulsar. Era libertar as Exatamente. pessoas que estavam dentro da Matrix. A diferença da resistência do Matrix para a resistência do movimento da resistência é a tecnologia. Porque Matrix parece uma coisa meio arcaica, né? Meio assim, apesar de terem maquinários e tal, mas da resistência tal como a gente conhece é muito mais avançada. Muito mais. Câmara de teletransporte, eles saem daqui, vão para as Pleiades, voltam. linguagem telepatia. Já é, né, bem diferente ali. Matrix é uma grande metáfora para tudo isso que a gente está falando também, né? Matrix é uma das primeiras tentativas das forças positivas de preparar, né, um dos primeiros alertas, sinais, né, testes com a superfície planetária sobre o que vocês estão vivendo e o que vocês vão viver futuramente. Nossa. Para ver como é que as pessoas iam começar a reagir, né? Aí a gente tem outra série de filmes. Então, Dia D, o dia recente, D, verdade. é preparação, é teste para ver como é que o povo vai reagir. A toda essa cascata de eventos, né, que a gente vai passar. E nos o ano próximos anos. de lançamento do Matrix coincide com o ano que esse Que a pessoal resistência veio para a cá. Terra, 1999. Olha que Caramba. incrível. Não pode ser Não é coincidência. coincidência, querido. Caraca. É tudo muito ali, ó. O Pai João rindo aqui, velho. Conectei aqui duas coisas. O Pai João é um preto velho, né? Que ele tá aqui à Ah, direita. Ele muito brincalhão, às vezes. Ele me acompanha nos eventos, nos podcasts. Talvez ele dê um oi pra vocês depois. Né? E o Seria uma incrível é honra. que as pessoas estão todas olhando para os céus, né? Para ver da onde virá a salvação. Mas muito provavelmente ela virá de baixo. O evento... Ou seja, está embaixo dos nossos narizes. Sempre esteve, ninguém nunca percebeu. Né? Sempre esteve. Porque você imagina, a nossa ciência tradicional, o núcleo da Terra é só magma e acabou. Mas ninguém imagina que tem gente vivendo ali embaixo muito, mas muito mais avançada que a gente. Quantas entradas tem nos polos? Você jogar no Google, né, pessoas sérias que fizeram pesquisas e que foram até lá, né, entradas para essa terra interna nos polos, nos 2 polos, nas cataratas que eu falei, nos Himalaias, nas pirâmides do Egito. Tem entrada subterrânea ali. Né? De trás de uma das orelhas das esfinges ali tem um mecanismo que você ativa, abre um portal ali que você entra dentro. Então tá espalhado. Né? Por que os governos não falam disso? Bom, isso é o que a gente falou no começo. Pra quê? Porque eles querem pra eles. Né? E como que, dado... Por que vocês acham, desculpa, por que vocês acham que tá tendo tanto conflito no Oriente Médio? Porque é um dos principais portais pra fugir do planeta que tem. E as forças trevosas estão ali querendo dominar aquele portal. O 11º portal dos 12 grandes portais que a gente tem na Terra tá ali. Fica no Irã, né? Estão ali, ó. Né? No Oriente Médio querendo aquilo a todo custo. Porque o que restou das trevas no planeta, o que restou está sendo encurralada. Né? E eles estão tentando sair fora. Nossa mas Senhora. não vai dar. O cerco fechou para eles mesmo. Totalmente. Não vai dar. Caramba. E a gente vai, né, passar pelo que a gente tem que passar, seja físico, seja espiritual, e a gente está sendo preparado. Né? Nos últimos meses, os mentores pediram que eu começasse a sair pelo país, dando o curso, palestra sobre isso, né? Então eu tô... Para abrir mais mentes. Tô saindo, né? E tô falando sobre isso em algumas capitais. Então, era até essa que ia ser a minha pergunta. Como que as pessoas céticas, que às vezes até ridicularizam essa realidade... que até que foi criado o termo teoria da conspiração, né? Os teóricos da conspiração. Isso é uma das formas que as forças obscuras também conseguiram de se infiltrar e ridicularizar a coisa toda. Para perder força. O que acontece, ou o que aconteceu em décadas atrás, quando os primeiros avistamentos OVNIs, as primeiras pessoas que tiveram contato com naves extraterrestres, o que começou a acontecer? Serem ridicularizadas. Exato. O governo manda aqueles caras, os chamados homens de preto, na casa da pessoa, né? A pessoa vai lá, 2 caras enormes, né? Ali com uma cara ameaçadora, muitas vezes não é nem ser humano, é robô. Vai lá, o que você viu?
eu vi uma nave assim, ela pousou. Você não viu nada. Se você viu, a gente mata você, a pessoa fica com medo e não fala mais. Né? Pra ridicularizar. Só que comigo, eu falo. Então, mas aí você concorda comigo que muitos desses céticos, às vezes nem é culpa deles, eles estão tão imersos e dentro da Tão Matrix engolidos, né? que eles não têm culpa de estar vendo desta maneira. Como que existe algum plano para fazer mais gente despertar nesse sentido de começar a acreditar nessas coisas? Uma das primeiras coisas que vai acontecer quando essa cascata de eventos começar a se desencadear é muita gente enlouquecer. Né? Isso, muita gente vai pular de ambientes altos, vai, né, cometer, a gente sabe. Vai acontecer isso, infelizmente, porque vão enlouquecer, porque vai ser além do que elas suportam. Né? Aquelas que chegarem nesse ponto e minimamente pedirem ajuda, elas vão ser tratadas psicologicamente, né, por muitos membros do movimento da resistência, que tem câmaras de cura, câmaras de tratamento psicológico, câmaras de remoção de chip, de implante, de parasita do corpo físico, mental, espiritual, remoção de metais pesados. Então a gente vai ter todo um suporte médico, espiritual, psicológico, para dar suporte a essas pessoas, né? Agora sim, em um âmbito global, ninguém no planeta inteiro vai poder dizer que não recebeu um aviso. Não vai poder. É verdade. Ah, mas é porque todo mundo recebeu. Aí a partir do livre-arbítrio, a partir daquilo que você escolheu abraçar ou não, mas nenhum ser humano na superfície planetária vai poder dizer que não recebeu um aviso. Né? Tava perdido. É tanto que esses eventos que eu estou indo, né, em algumas capitais, fui em Belo Horizonte, fui em Porto Alegre recente, vou em Florianópolis esses dias, tenho um encontro anual em São Paulo em outubro. Todos esses locais que eu estou indo, a espiritualidade, eles me pediram, olha, filha, vá, mas existe uma massa crítica. Se esse número de pessoas não alcançar esse número de pessoas, você não volta nesse lugar mais. Tá, então tem um número de pessoas ali, eu não falo, mas tem um número de pessoas mínima que é pedida para estar, né, naquele lugar ali. Então, se eu vou naquele lugar entregar a informação e aquele número não foi atingido, eu não retorno mais ali. Por quê? Porque não teve a massa, a recepção energética. Então, vai ser considerado que aquela massa ali não tem interesse na informação. Né? É o campo. É o campo coletivo. Mas ali. E as pessoas que, por exemplo, às vezes até estão aqui até agora na conversa e eles estão tentando, mas eles ainda não conseguem crer, enxergar. O que você poderia dizer para eles? Só o fato de você estar aqui, né? Só o fato de você estar aqui, ainda que seja difícil para você digerir essas informações, mas só o fato de você estar aqui, você permanecer aqui até agora, isso já mostra o que a tua alma quer, né? E resta o que agora? Resta um trabalho psicológico pessoal, né? De abertura ali, um trabalho interno que a gente chama de reforma íntima, né? Fazer esse trabalho interno ali para permitir a entrada, né, dessas novas informações. Não é só informação, os mentores sempre falam, né? É além de informação, são códigos, né? São energias. O fato de você estar aqui, o fato de vocês estarem aqui, o fato da mínima atenção já é um indicativo da alma ali da pessoa, né? Direcionando ela para onde ela tem que ir. Tá? Nenhuma informação dessa, gente, chega por acaso para alguém. Sabe os números iguais que muita gente está vendo? 11, 11, 12, 12, 14, 14. O que é isso? Isso é as sincronicidades, são os avisos dos mentores para despertar você. Então tem muita gente que não faz ideia porque está vendo número igual, mas é o quê? É o teu campo espiritual mais iluminado, praticamente dizendo, olha, presta atenção num conteúdo assim. Às vezes você não sabe por que você está prestando atenção num conteúdo assim. Tem muita gente que vai nos meus eventos e não sabe por que foi. Né? Esses eventos que eu dei agora em Porto Alegre, tinha gente lá que me conhecia há uma semana. Disse que viu o anúncio que eu estaria em Porto Alegre. Ah, não sei, senti uma coisa lá, um chamado forte, uma alegria, uma coisa, eu fui. E a pessoa se realizou. O que é isso? É a alma direcionando ela. E eu não estou dizendo que eu tenho a informação privilegiada. Não. Tantas e tantas e tantas pessoas, né, que neste momento estão tentando fazer um trabalho informacional, energético no país, no mundo inteiro, para trazer, né, esses alertas, esses avisos do que a gente vai passar daqui a pouquinho, né? Então, assim, não tem quem não receba a informação de alguma forma.
não tem quem não receba, né? E quantos mestres, né? Falando de mestres, passaram pela Terra e vêm tentando avisar, alertar a humanidade para esse período que a gente está agora. Isso que a gente está falando agora não é uma coisa que foi decidida agora. Ah, vai acontecer. Não, isso é... Jesus já falava sobre isso. Perfeito. Nosso Senhor Jesus Cristo já falava sobre isso. Eis que daquele dia e hora ninguém sabe, mas vocês perceberão a aproximação a partir dos sinais. Jesus já falava sobre isso, Buda falava sobre isso. A casa do meu pai tem diversas moradas. A casa do meu pai tem muitas moradas, né? Jesus também falava de reencarnação. E tantos, Francisco de Assis, e tantos mestres que passaram por aqui, né? Vem alertando a humanidade sobre esses eventos que são cíclicos. Não é uma coisa que tipo, vamos brincar ali, vamos fazer uma coisinha. Não, isso acontece de tempos em tempos. E a gente está chegando de novo no tempo de... Ninguém pode dizer que não foi avisado. No mínimo, nosso Senhor Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, tá ali, ó. Você comentou de Jesus, né? E a paixão minha. A gente começou falando nosso episódio em relação Falar muito aos eu começar testes, a chorar já. A gente começou falando no nosso episódio em relação aos testes, né? Então, a aparição em massa seria queda do sistema financeiro, falamos, o apagão, né? Sim, interno e externo. Interno e externo. E a questão das religiões, né? Esse sistema que existe há tanto tempo. Como vai ser esse teste para a humanidade? Vai ter uma religião quântica igual o sistema quântico? Ótimo, eu dei uma aula ontem, coincidentemente, sobre isso, né? Ontem, a aula que eu dei para os meus alunos do curso As Fases da Transição 2 foi justamente sobre a fusão da ciência, política e religião. Como é que vai ser essa fusão das coisas, né? Como vai ser? A religião, em se tratando de religião, o primeiro impacto vai ser resistência, né? Vai ser aquela coisa assim chocante, né? As principais religiões do planeta vão tentar ainda manter o poder ali sobre, né, a narrativa. Eu tenho a verdade, não, eu que tenho, não, eu que tenho. Mas inevitavelmente isso vai sendo dissolvido também, porque quem coordena as religiões são pessoas, são mentes, são seres humanos que têm seus traumas, que têm suas dores, que têm seu passado transcendental, que têm seus processos kármicos para curar, né? Enfim, isso pouco a pouco vai sendo organizado. Vai ter um choque inicial, uma negação inicial, uma não aceitação inicial. Primeiro você está com a verdade ali, de repente vem um monte de ET e fala, tudo que vocês imaginaram aí não é bem isso não. Uma coisa meio... A gente está por aqui faz bilhões de anos que a gente está por aqui. Então vai ter um choque psicológico, né? Vai ter um choque estrutural, informacional, mas isso com o tempo, por conta dessa energia, desse advento geral da divulgação extraterrestre, isso vai sendo amenizado. Bem como a ciência também vai ter que se abrir para além da matéria, né? Porque vai estar explícito que a gente não está sozinho no universo, bem como também a vida não acaba com a morte do corpo físico, e política, né? Não tem como o novo sistema começar a acontecer com essa estrutura que a gente tem hoje. Então, tudo isso, estou fazendo um resumão do resumão da aula de ontem, foi mais de 1 hora. Tudo isso, inevitavelmente, tem o choque inicial, tem a negação inicial, mas depois converge e harmoniza. É como aquela explicação da psicologia tradicional, né? Quando a gente tem uma perda, as fases do luto, né? A gente nega, entra no estádio de negação, a gente entra no estádio ali de introspecção, até aceitação. Mais ou menos isso vai acontecer, né, com o principal advento que eu posso dizer, que é a divulgação oficial da vida extraterrestre, que a gente nunca esteve sozinho neste universo e que eles estão aí, que não são, né, pelo menos a grande maioria não são hostis, são familiares nossos, né, vindo contatar de novo com a gente aqui. E, a gente está por aqui faz tempo, vocês que estão dormindo aí. Então, até ia te perguntar, como que vai ser então essa apresentação das frotas estelares? Porque ali você falou do filme de AD, lá seria alguma coisa parecida com aquilo? O filme de AD, eu não vou dar spoiler muito, porque tem muita gente que acha que não viu, né? Mas assim, é um bom gancho. É um bom gancho, tá? O de AD. Tá. E assim, as primeiras apresentações, uma das coisas que a gente está planejando a princípio é um pouso de uma grande nave, quando for o momento certo, no pátio da ONU. Tá? No pátio da ONU? Isso. Ou
ou, né, em um grande estádio de futebol ali lotado, mas isso não está definido ainda quando a gente vai fazer isso, tá? Mas a primeira vista é no pátio da ONU, e isso, obviamente, já anteriormente sido acordado com as lideranças globais do momento, né? E já sendo avisadas que elas não vão continuar no poder. Né? Então, o que vai ser apresentado primeiro? São aquelas raças, aquelas civilizações que são iguais a gente. Né? Os intraterranos, que estão debaixo da terra, em Telos, em Agartha, vão subir, que são muito parecidos com a gente. Se eu pudesse dizer assim, a diferença, eu diria vestimenta, porte, brilho no olhar, né? Que aí a humanidade vai olhar, Dá pra aguentar. Dá pra engolir. Mas aí, posteriormente, a sequência exata de apresentações vai ser intraterra, pleiadianos, que são também é parecido, muito né? parecidos são conosco, loiros, né? Loiros, alguns são pretos também, olho azul também. Então, mas especialmente eles vão se apresentar, vão apresentar as raças com a aparência mais aceitável da humanidade. Certo. Né? Posteriormente, aí vão dos pleiadianos, os arcturianos já vão azul. Já é um pouquinho a mais pro cérebro humano. Calma. Né? Aí andromedanos, aí alfa centaurianos, sirianos, que já tem uma aparência mais felina, que é tipo aquele fera do filme X-Men, né? E aí daqui a pouco vem as outras raças mais exóticas, né? Como as pessoas têm o costume de achar que reptiliano e draconiano são tudo negativo, mas não, tem raças positivas, né, que atuam dentro das forças do comando, né? Tá aqui uma draconiana encarnada ali atrás ali, Então, aí apresentar esses que têm um rabão enorme, né? Aí vai ser uma coisa mais para frente. A princípio vai ser intraterra, pleiadiano, até ali uns arcturianos, azulzinho, que ainda vai ser mais ou menos tolerável, mas mesmo assim ainda vai ter resistência por parte de muitas pessoas, porque receber tudo isso vai inevitavelmente exigir que tudo aquilo que você achou que era, que você acreditou, as estruturas, o status quo venha por terra. E a gente hoje tem dificuldade de mudar de cidade às vezes, porque a gente imagina a história planetária, que é tudo, o que foi contado é mentira. O que se vai vir à tona? Toda a história geral da humanidade, o que realmente aconteceu, né? Eu tenho um livro, como é que é o nome do livro? Esqueci. A História da Criação, que eu trouxe do Astacheran, né? Que eu conto ali a história real da humanidade. Que é um dos seus mentores, né? Que eu trago a história da humanidade. Por exemplo, um exemplo básico, assim. O que a gente aprendeu da ciência que aconteceu com os dinossauros? O que a gente aprendeu? Que caiu um meteoro na Terra e que acabou os dinossauros. Aí não foi, né? Foi uma nave-mãe que veio, soltou uma luz naquele lugar ali onde um meteoro teoricamente caiu, mas soltou uma luz e veio e finalizou a experiência dinossauro. Que na verdade era uma experiência reptiliana, draconiana não positiva, que queriam transformar os répteis, que é parte da fauna e flora planetária, no início do desenvolvimento planetário, mas eles queriam transformar esses animais em máquinas, né, já para começar a controlar o sistema planetário. Veio uma nave positiva de Capela, comandada por um ser estelar, hoje conhecido como Oxalá, Francisco de Assis, que é o mesmo ser ali, interrompeu, né, aquela situação ali. Não foi um meteoro, foi uma luz da nave que foi liberada para finalizar a experiência. Então, coisas assim que a gente foi aprendendo nos livros tradicionais de escola, e a gente vai ver que não era bem assim. Mas a gente vai ver por quê? Porque o véu vai cair? Porque o véu vai cair, porque automaticamente quando ele cair a gente vai lembrar quem a gente realmente é. Né? Nossa, vai dar uma confusão. Vai ser uma loucura. As pirâmides do Egito. Quem foi que construiu as pirâmides do Egito? O que a ciência diz? Escravos levantando com maquinário. Não foi. Foram ETs, né, que levantaram aquelas pedras como plumas ali. Foram gigantes que construíram ali. E não é só aquela pirâmidezinha, é um obelisco de metros e metros e metros abaixo da areia ali. E isso tudo vai ser exposto, né? O que aconteceu no Lago Titicaca ali, né, entre o Peru e a Bolívia, que é um lago que tem lá, ali era uma civilização que existia ali 3, 4 metros de altura, né, e que se desencaminhou ali e que foi finalizada por essa mesma nave que finalizou os dinossauros. Você vai lá no fundo do Lago Titicaca, tem os esqueletos de 3, 4 metros de altura. A ciência sabe disso e eles não deixam liberar isso. Então, o que tem de oculto, o que tem de informação que foi escondida, ocultada da humanidade, né? E os livros de história todos manipulados, a própria Bíblia católica com mais de 9.970 modificações
para controlar as pessoas. Quando tudo isso começar a vir, né? E o principal do principal do principal dos principais, nós nunca estivemos sozinhos no universo. Né? Essa história de descobrimos uma vida extraterrestre. Uma ameba foi encontrada em... Que ameba, meu filho? Né? Seres altamente avançados com naves que estão para lá e para cá há milhões de anos. Vai ser mais ou menos guardadas as devidas proporções quando os europeus chegaram aqui no Brasil e descobriram os índios. Que eles achavam que era só existia a Europa ali. Mas o bom é que tem muitas pessoas hoje, né, falando sobre isso, ainda que sejam atacadas, ainda que sejam ridicularizadas, mas aí eu me pego muito naquilo que o meu mestre disse, que Jesus disse. Se perseguiram o pastor, quanto mais as ovelhas, aqueles que eu enviei. Então, vocês, né, que são ridicularizados, que fazem trabalho bacana, vocês que estão fazendo um trabalho muito bacana, né, que são, às vezes, perseguidos, atacados por haters, etc., continuem fazendo, né? É o trabalho que a gente tem que fazer e essa oposição faz parte. Então, eu queria saber de você sobre... O Ricardo até levantou o ponto do véu de esquecimento. Se a gente puder entrar mais na importância de como que isso vai ser importante para a gente entender quem a gente realmente é. Tá. Mas antes de você responder, o Ricardo precisa fazer um convite para a galera. Exatamente. Vamos deixar um convite aí, coloca na tela. Esse é o convite da nossa Super Live. Acabamos de fazer nossa Super Live dia 8 de agosto com o Rodrigo Romo. Foi um sucesso. Nossa, o pessoal adorou. O pessoal adorou e agora teremos a nossa Super Live dia 12 de setembro, um sábado com Mônica de Medeiros e Margarete Áquila. Isso mesmo. Iremos para a Terra Cruz ou para a Nova Terra? Você vai descobrir o que há dentro dessas duas opções, né? Sim. E vai poder escolher para qual terra você quer ir. Para qual junto estamos com caminhando. a gente, exato. Para qual estamos caminhando. Vai ser numa plataforma fechada, porque infelizmente nem tudo pode ser dito aqui nessa plataforma. Então, corra depois desse episódio, obviamente. Veja aqui na descrição do vídeo ou aponte o seu celular para este QR Code. Muito bom. Agora faça, por favor, sua pergunta, Maurício, em relação ao véu do esquecimento. Eu ia falar sobre isso porque esses dias eu estava ali no Instagram mexendo, até não lembro o nome da página, mas eles fizeram uma arte muito legal. Que eram 2 ETs azuis conversando. Pô, e aí, o que você está fazendo? Daí ele falou, decidindo minha próxima encarnação. Ele falou, pô, e você vai pra onde? Eu vou pra Terra. Pô, lá é o lugar mais difícil. Aí ele falou assim, por que é o mais difícil? Porque lá a gente esquece quem a gente é. Né? E por que a gente esquece quem a gente é? Muito bom. Né? Pelo simples fato do próprio sistema planetário ali já ter uma densidade, né? Já ter camadas de vibração ali que fazem com que você se esqueça de quem você é por N fatores, né? 1, a negatividade por si só já faz isso. 2, como é que você vai colocar, eu digo você partindo do princípio que Deus, né, tá coordenando tudo isso. Sim. Como é que você vai colocar vários guerreiros, inimigos do passado, né, que uns se suportam, como é que você vai botar tudo dentro de um mesmo sistema e eles se lembrando quem eles são? Como é que eles vão se ajustar? Aí você nasce numa família, tem um filho, que você olha pra ele e você não gosta dele, você tem um irmão que você não gosta dele, você só tem um sentimento de não gostar, mas você não sabe o que aconteceu para você não gostar. O véu de esquecimento, uma das funções do véu de esquecimento, digamos assim, apesar de ser negativo, mas como tudo na criação infinita tem um porquê ali, né, é para auxiliar esses guerreiros antigos, essas almas inimigas antigas a coexistirem minimamente civilizadamente, sem se matarem de novo. Porque imagina, você nasce numa família, você tem um irmão, você tem outro irmão. Vocês não se bicam, vocês não se gostam. Mas aí se você lembrar, souber que ele te matou, que ela te matou, aí vai ficar mais complicado. Né? Então o véu de esquecimento, junto com tudo isso, acaba que vira ele possibilita essa coexistência. Algumas interações, né? Senão a gente estaria numa guerra civil global. Global, né? Mas dentro de casa. Aí partindo, a gente ampliando isso pro macro ali, vim para cá, para a Terra, que é a maior faculdade da galáxia, né? Que faz com que a gente nasça de dentro para fora, né? Onde tudo que a gente conquista aqui, o mérito é muito maior, esquecer-se quem nós somos, né? Para aqui de dentro ir voltando a se lembrar,
É um desafio que a alma ela escolhe por ela ser muito determinada mesmo, sabe? Vim pra Terra sabendo de tudo isso, que o esquema como é aqui... Porque todos nós sabíamos, igual na tirinha lá que eu falei. Antes de encarnar, a gente sabia, né? Quem a gente era. Mas a gente escolheu vir porque a gente é danado mesmo, né? Vou lá, eu quero experimentar esse negócio aí mesmo. Vou ver se realmente esquece mesmo. Jesus esqueceu, Mãe Maria esqueceu, todo mundo esqueceu, porque faz parte do projeto. Então, remover o véu do esquecimento não diz respeito somente a fazer a gente lembrar quem a gente é, que a gente veio da estrela A, B, ou C, ou D, o porquê que a gente está aqui. Mas também a integração entre planos, né? Saber que a gente não está sozinho no universo, que existem realidades paralelas. E dentro dessas fases da transição, isso também faz parte. Caramba. O véu sendo removido, você indo lembrando pouco a pouco quem você é, por que você está aqui, por que você encarnou onde você encarnou, né? Consequentemente, você vai começar a ver planos de existência paralelos ali, porque tá tudo junto e misturado. Então é um movimento cósmico que vai mexer em uma série de coisas. E a gente saber, né, da onde a gente veio, por que a gente está aqui, por que a gente passou por tudo que a gente passou. Nossa, vai dar um acalento, hein? Isso vai ser libertador mesmo, né? Você saber por que você tem raiva de fulano, né? Você saber por que você tem raiva de... Para eu falar para um paciente ou uma paciente minha, por que ela não suporta lidar com a irmã dela, com a mãe dela, eu não falo a princípio, né? Tá. Eu às vezes levam sessões ali até eu ver que a pessoa está preparada para saber que a mãe dela botou uma corda no pescoço dela e matou ela. Porque tem um psicológico também. Então, mas essa é a parte difícil. Mas a parte boa seria, talvez, que as pessoas vão descobrir meio que o propósito delas. Totalmente, totalmente. Eu sei agora a minha missão, o que eu vim fazer na Terra. Totalmente. Mas elas só, ó, pra você ver como é que é, elas só vão conseguir se alinhar com essa questão do propósito, etc., quando elas conseguirem se lembrar quem as feriu e todas as dores que elas passaram de uma forma minimamente equilibrada. Senão elas ficam amarradas e concentradas naquela energia, elas não conseguem ver além. Elas vão ficar só no pensamento bitolado ali. Você fez isso comigo. Você fez isso comigo. Você faz isso comigo. Agora eu tô lembrando, você fez isso comigo. Tipo, querendo reparar aquilo lá. E aí não vai além, né? Então a gente tem essas duas nuances aí. Então tem o remover do véu, que você finalmente vai saber quem você é, de onde que você veio, por que você tá aqui, mas ao mesmo tempo não é só quem eu sou, por que eu tô aqui, mas é o que eu fiz, por que eu fiz. Em tantas vidas que nós tivemos, né? Em tantas experiências, que a gente fez muita coisa boa, mas também, né, meu filho? A gente aprontou também muito. Por isso que a gente tá aqui. Por isso nós estamos aqui. Então, não é só saber, olha, eu sou de Sirius, olha, eu sou das Pleiades, olha, eu sou de Orion, olha, o meu mentor é assim, assado, olha, eu estou vendo ele. Mas a gente vai lembrar e ver tudo que a gente fez também. Então tem que ter um mínimo equilíbrio psicológico, emocional, espiritual, para a gente lidar com tudo isso. E tudo isso que está acontecendo nas fases da transição é uma preparação para tudo isso que a gente vai viver. Essa parte vai ser a mais difícil, eu acho. Essa, junto com a divulgação extraterrestre, vai ser os principais ali. Nossa. Você lembrar quem você é, tudo, mas não é só lembrar quem você é, é porque você está aqui, é o que você fez para estar aqui. Isso. E por que certas coisas aconteceram com você. Você vai saber 100%. Até doenças também. Tudo. Contratos kármicos. Tudo. E aí, como é que você está pronto hoje? Tem muitas pessoas, muitos pacientes, alunos meus, que eu faço uma pergunta bem básica, assim. Se hoje uma nave espacial pousasse no teu quintal e dissesse, vambora, já deu. Você tá pronto emocionalmente, você tá desenlaçado das tuas questões ali pra ir embora? Desapegado. Você tá pronto? Quase ninguém tá. E aí? Pousou uma nave lindíssima. Olha, a gente vai te levar pra um planeta lindo, que você não vai ter mais problema nenhum, etc. E aí? Eu ia, sim. Mas pra mim eu ainda tô apegado à família, essas coisas. Então, é isso. Esse eu acho que seria mais difícil. E a mim, você não tá apegado? Você vai também. A gente faz aí, o lean lá. Tá, eu tô apegado à família, etc, etc. Mas aí vem o mentor e fala, tá, mas você não tem só essa família. E as outras famílias das outras vidas? Você abandonou todo mundo?
Por que você só tá focado nessa? Se você teve várias outras mães, pais, irmãos, mulheres, esposas... Vai abrir tudo. mais a lente. E os outros? Você abandonou todo mundo? Então só vale essa? E mais, ampliando mais ainda. E galáctica do planeta que você veio? Aí casa muito bem com aquilo que Jesus disse quando ele estava em uma determinada reunião ali, né? Dando uma aula ali. Aí alguns apóstolos chegaram para ele. O mestre, tua mãe... Então aí tá aí fora com irmão, não sei o quê, primo, não sei o quê. Ele, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que estão na sintonia, que fazem a vontade do meu Pai. Então a nossa família, né, é cósmica. A gente tem que sair desse micro, né, e ampliar. Claro que é importante, né, a nossa família ali biológica em muitos aspectos, né, mas às vezes a nossa família biológica em muitos aspectos também são os nossos probleminhas do passado, né? Os nossos desafetos do passado reunidos, coincidentemente ou não, no mesmo núcleo para que a gente se rearranje, se organize e se cure, né? Você falou de Jesus, né? Eu já fiz essa pergunta para outras pessoas e sobre se Jesus também teve o véu de esquecimento sobre ele. E você disse que teve isso, eu gostei porque eu sempre senti que ele teve. E algumas pessoas falam, não, Jesus não teve porque ele é muito... Todos os mestres, especialmente Jesus, que particularmente para mim é o maior ser que passou aqui, particularmente, né? Ele mesmo disse, né? O Filho do Homem, ele sempre se refletia muito, falava bastante sobre isso. O Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem no sentido de eu sou um filho da terra igual a vocês. Então, ele, pessoalmente, ele não aceitou nenhum privilégio. Isso, eu imagino isso. Ele quis vir passar por todo o processo. Então, quando criança, ele se perguntava muitas vezes, né? Por que ele era diferente? Né? E Mãe Maria, que era hierarquicamente superior a ele, nem ela lembrava quem é a magnitude, o único arcanjo que encarnou no planeta é a Virgem Maria, né? Então, nem ela se lembrava também quem é. Então, isso foi acontecendo à medida que ele foi meditando e se preparando. Foi estudar no Egito, foi estudar nos Himalaias com os monges, foi estudando e se conectando. Né? Ele passou pela dúvida, então. Passou pela dúvida, passou pelo medo, teve crise de pânico, crise de ansiedade. Eu dei um curso sobre Jesus, né? Nossa. Naquela hora, no Monte Getsemane, minutos antes dele ser capturado ali pelos romanos, ele teve crise de pânico, chorou sangue, suou sangue, né? Que é o quê? É o resultado de um extremo estresse emocional e espiritual. Né? Pânico. Hoje, quantas pessoas, especialmente depois da pandemia, né, tiveram crise de pânico, crise de ansiedade? Ele teve. Né? Então, muitas vezes, ele já chegou, já se aproximou energeticamente assim de mim e falou, eu já passei por tudo que vocês já passaram. Né? Então, eu sei o que vocês estão passando. Nossa. Quando vocês têm ansiedade, quando vocês têm pânico, quando vocês têm medo, quando você chega ali na hora e diz, Pai, afasta de mim esse cálice porque eu não estou aguentando. Ele falou isso. Que legal. Vocês já viram essa passagem, né? Sim. Tipo, Senhor, afasta de mim esse cálice. Então, quantas vezes nós acordamos de manhã, não aguento mais. Não aguento mais, não quero mais, e ele também. Mas imagina, ele deve ter passado por coisa pior do que a gente. Muito pior. Pra ele ter aquela empatia tão grande. Isso eu não vou nem descrever aqui como foi fisicamente o flagelo dele, porque ali... E você falou, a gente falou muito aqui, né? E saiu da sua boca várias vezes, seres, mentores e por aí vai. E os seus mentores, e os seus seres, né? Quem é que te acompanha? Como que eles chegaram até você? Como que eles são importantes nesse processo de evolução espiritual? Eu agradeço muito antes de tudo a Jesus, né? Eu tenho um juramento que eu fiz para ele desde o início da minha missão, né? Há 15 anos atrás, o juramento é basicamente, Senhor, eu te entrego os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, né? Pela verdade, nada mais que a verdade, mas somente a verdade. E se um dia, Senhor, eu faltar com essa verdade, se um dia eu, por vaidade, por arrogância, por desejo de dominação, de controle, vier me desviar, o Senhor tira a minha voz, me deixe cego, me deixe surdo, me deixe mudo, mas não permita jamais que eu prejudique alguém. Então, Jesus, para mim, você até se emociona. Falar dele eu já tive experiências pessoais assim com ele, né? Muito, muito, muito vívidas de... começa a falar dele, já
já mexe comigo, porque eu estive na época dele ali também, né? Então eu tenho essa missão, tenho esse compromisso com ele e com as pessoas que me ouvem, né? O compromisso que eu tenho de levar a mensagem dele de alguma forma. E aí, ramificando, tem o Astacheran, que é o comandante central de todo esse trabalho de libertação planetária. Tem o Pai Seta Branca, que é Francisco de Assis, né? Pai Seta Branca é o grande líder da nação Tupinambá, a última encarnação de Francisco de Assis, que foi em 1600 lá na Peru, Bolívia, em Machu Picchu ali, que depois de Francisco de Assis ele encarnou como esse cacique inca da tribo Tupinambá para concluir a missão dele ali. Então ele também me assiste. O Pai João de Aruanda, que está aqui, né, que é um preto velho. Pai João de Enoque, que é outro preto velho também. Pai Zé Pedro de Enoque, que é outro preto velho. Além do Salusa, né, do livro que eu mostrei para vocês aí. A Avó Cambina da Bahia, que é uma preta velha também, que é uma preta velha médica. Quando a gente está passando algum perrengue físico, ela vem dar uma receitinha ali com remédio, ali a gente melhora. Então é um grupo muito grande, né? Cavaleiros das legiões de São Lázaro, né? Que são seres tipo cavaleiros mesmo, né? Que atuam nos planos etéricos mais densos ali, que são guardiões, protetores, né? É uma equipe grande, assim. Como eles foram aparecendo para você? Teve algum específico que foi o primeiro? Desde criança, sempre aconteceram muitos fenômenos mediúnicos, assim, de objetos se moverem na minha frente, de quando eu estar triste, assim, os móveis começar a se mexer sozinho, a cama começar a se mexer só. Caraca. Se eu tivesse triste ali, ou a luz apagando, assim, ou se eu tivesse com raiva. Até hoje isso acontece. Se eu tiver com raiva, muito triste, acontece um fenômeno físico no ambiente, assim. Mas os seres estelares propriamente dito foi ali por volta de 2008, 2009, né, que eles começaram a se apresentar, especialmente o Salusa do livro, o Astá, né, quando objetivamente eles chegaram, você vai começar uma missão. Eu não acreditei, né? Porque eu vi aqui, mas eu não acreditei. Não quis acreditar, né? Você vai começar uma missão que você vai levar uma mensagem nossa pro mundo inteiro. E eu não, acho que eu tô ficando doido. Então esse mesmo ser do livro, o Salusa, mostra aí pro pessoal. Esse aqui. Isso. Deu pra ver direitinho? Deu. Aí. Ele chegou pra mim e falou, você vai começar essa missão assim, assim. Aí eu não acreditei, né? Ele veio umas 3 vezes, eu não... Porque eu ouço aqui, né? Eu não... Não. O que ele fez? Como eu não acreditei, ele foi em uma médium lá na Irlanda. Isso ali em 2011, por aí. Ele foi na Irlanda. Contatou uma médium lá, nós não nos conhecíamos, eu e essa médium, a gente nunca tinha se falado, não sabia quem era um ao outro, né? Mas só que a gente tinha um amigo em comum, né? E ele foi lá e falou, olha, escreve uma carta assim, assim, assim e mande para fulano lá no Brasil. Mas quem é fulano? Só faz isso. Procura essa pessoa aqui em Portugal, entrega essa carta minha para ela e ela vai entregar para essa pessoa no Brasil. Era um amigo em comum, né, que fez a ponte entre nós, mas eu não conhecia essa médium, nem ela me conhecia. Mas nós dois conhecíamos essa terceira pessoa ali, que era uma tradutora. Certo. Ela escreveu, mandou a mensagem para mim, um e-mail. Olha, eu recebi uma mensagem aqui da canalizadora da médium tal, e tem uma mensagem para você. Eu gelei, né? Porque tinha umas 3 semanas que ele já tava, parará, e eu, não, eu tô ficando doido, não. Quando eu abri o e-mail, tava lá, Neva, sou eu mesmo falando com você, Salusa de Sirius, você precisa iniciar a missão, você precisa ir pro sul do país para começar a missão. Aí pronto. Aí eu falei, não, aí realmente eu não tô ficando louca. Porque não tinha como. E aí ele descreveu outras coisas no e-mail que só eu sabia e só ele tinha me falado e não tinha como aquela mulher saber disso. Não tinha como, porque, né, não tinha. E por que o sul do Brasil? Porque aqui no sul do Brasil é onde, no momento, existe a maior concentração de sementes estelares que eu tenho a missão de ajudar a despertar. Né? Então eles mandaram para cá, porque isso automaticamente traria a minha energia para cá, a ancoragem da força para cá, isso facilitaria o processo de despertar dessas sementes, o que de fato aconteceu. Daí você se entregou. Aí eu falei, desculpa, dane-se, for, né? E aí, eu tinha um trabalho, né, sólido em uma determinada faculdade ali, estava quase se tornando gerente, me formei em informática, tradicionalmente falando. Tinha uma vida normal. Normal, né? Tava me formando ali, né? Ia ser o gerente, né? Vice-gerente de informática, gerente de informática da região ali. E aí, depois que eu recebi a mensagem dele,
No dia seguinte, isso assim, a vida mudou do avesso, de um dia pro outro. Igual quando chegou a nave, muita gente não estava preparada. Isso. Essa nave, entre aspas, chegou para você, você também não estava preparado. Isso. Mas depois que veio a carta da médium, você falou, e aí eu falei, bom, realmente não tô louca. Aí cheguei pra família e falei, ó, tô indo embora. O pessoal, tá indo embora o quê? Não sei o quê, eu tô indo embora. Cheguei pro meu gerente, até então, do trabalho lá, falei, olha, eu tô indo embora. Isso era 2 da tarde, o meu trabalho ia até as 10 da noite, né, na faculdade. Ele falou, não, mas você chegou agora? Não, eu tô indo embora. Mas você tá louco? Não, recebeu uma mensagem de um espírito. Você tá doido? Eu falei, bom, se eu tô ou não, eu sei que eu ouvi, é verdade, eu tô indo. De um dia pro outro. Tipo assim, imagina, hoje vocês aqui, vocês não têm ideia do que pode acontecer amanhã, né? Mas de repente vocês estão aqui e amanhã vocês estão indo pra China. Nossa. Sem nenhuma... Assim. E aí peguei minhas coisas, arrumei tudo ali, Na coragem mesmo. E tremendo de medo. Você tinha certeza. Depois que aconteceu essa... E depois começaram a acontecer outras sincronicidades, porque ele apareceu pra mim. É mais ou menos igual aconteceu com a personagem principal do dia D, a Emily Blunt. Isso, mais ou menos isso. Que ela veio o passarinho lá e ela sente Mais e ou ela menos. começa a mudar de lugar. Mais ou menos. E aí ele apareceu pra mim, começaram a acontecer outros fenômenos físicos, né? Eu fui na casa de uma amiga, comecei a passar mal na casa dessa amiga, né? Eu incorporei ele entrou em mim ali na hora, conversou com ela, mas antes disso, quando eu tava tonta, assim, o cachorrinho dela foi acompanhando, olhando alguma coisa que tava acontecendo, aí foi até o quintal, olhou pra cima e eu ali tonta. Né? Aí ele viu uma coisa descendo, acompanhou com os olhos essa coisa entrou em mim, era ele. E aí ele comunicou, falou, sou eu, Salusa, a partir de agora eu vou estar muito presente com Neva. Né, e você nunca tinha incorporado na vida? Não, já tinha recebido Preto Velho. Tá. Né? Preto Velho, Caboclo. Já tinha uma experiência. Já. Mas aí ele falou e eu não lembrava de nada. Né? Aí foi uma loucura. Aí iniciei, peguei minhas coisas, vim pro sul do país e aí a coisa começou a tomar um volume, isso em 2012, 2011. Uma proporção gigante. Que hoje a gente, né, como eu falei no bastidor ali, a gente tem acesso a mais de 100 países no mundo inteiro, tem chegando a 100 milhões de views. Tem momentos... 3 mil alunos, né? Você tem? Ativos. Né? Mais de 10 mil entre alunos e pacientes ali. Então Nossa. É bem grande. E até hoje eu ainda... Meu Deus. Por que eu? Mas enfim, estamos aqui, né? Essa resposta ainda não veio. Não. Do porquê. Quando eu pergunto pros mentores, quando eu vejo algum ou ouço algum, eles só riem. Só siga, filha, siga. Não tem muita resposta. Questiona muito não tem muita resposta pra mim nesse sentido. Pode ser que quando cair o véu... Será? Tem porque às vezes a evolução vai vir pra todos, né? Às vezes eu brinco, né? Casa de ferreiro e espeto de pau, né? Tipo assim, você chega na minha frente e pergunta pra mim, Neva, por que eu tô passando por isso, por isso, por isso? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelos olhos que eu jurei a ele nunca mentir e falar a verdade, eu vou te dizer, eu sei por que você tá passando por isso. Mas às vezes comigo, filho. Ai, meu pai, por que eu tô passando? Por que eu tive um burnout em 2021? Às vezes fica um silêncio, fica só olhando pra mim, não fala. Mas pro outro, se o outro chega pra mim, eu tive assim. Você sabe por quê? Sei, filha, foi por isso. O que eu tenho que fazer? Isso. Mas quando é comigo... E todas as informações que você recebe são deles, de todos esses mentores que te acompanham. Sim, o Astar, você tá passando pra gente aqui. O Pai João tá aqui do lado, o Pai Seta Branca, essa egrégora toda que honra. eu falei. Assim. E quem é o Salusa de Sirius? Se Salusa, você puder contar. Esse foi o que incorporou em você, né? Foi, mas o Astar também já, nos eventos anuais, né? Agora o de outubro, o Astar vem, conversa com todo mundo. Ele teve em Porto Alegre, vem, fala com todo mundo através de mim, é bem bonito. O Salusa, ele é um ser de Sirius, do sistema estelar de Sirius, e um dos porta-vozes da Federação Galáctica. A Federação Galáctica é tipo a ONU Galáctica, né? Cósmica. Né? Só que nem nada comparado à nossa ONU da Terra. Então ele é um dos porta-vozes, aquele que tem a instrução superior de vir trazer informações para médiums em canais sérios para transmitir essa informação outra para a superfície. E você já conheceu outro Neva que o Salusa já veio? Não. Mas deve ter. Eu conhecia antes, para dizer que não, sim, conhecia um senhor, ele chamava-se Mike Kinsey, né? Acho que ele já desencarnou, né? E ele também tinha contato com o Salusa, fiquei sabendo depois. O Mike Kinsey, e depois eu fiquei sabendo que essa mesma pessoa que me trouxe a mensagem, ela também recebia a Salusa. Depois foi tudo fazendo muito sentido.
né? Foi tudo muito amarrado. Se conectando os pontos. E eram aí depois eu fiquei sabendo que eram pessoas que tinham missões semelhantes a mim em partes do mundo diferentes. Né? E ele tinha a função, o Pai João dizendo 12 médiums no planeta, né? Que receberam a instrução de receber mensagens do Saluz. Então tem eu, McKinsey, essa outra pessoa e esses outros eu não sei quem são. Né? Que tem o contato direto com o Salusa para receber as mensagens dele ali. E esse livro, especificamente, ele traz o quê? Traz a Esse história? livro ele é a coletânea de mensagens que eu recebi dele ao longo desses quase 15 anos. Tudo que ele falou você sobre tá resumindo um pouco aqui para nós. Sobre transição planetária, sobre N coisas cósmicas, histórias, o que realmente aconteceu, o que não aconteceu. Então a gente resumiu aqui. Né? Depois que eu escrevi o livro, vieram mais mensagens, mas não tinha mais como pôr, né? Mas aqui é o resumão, tipo, 95% de mensagens que eu recebi dele nesses 15 anos. Muito legal. E a gente falou, né, de que vai ruir, né, o sistema econômico, vai ruir a política. Graças a Deus. A religião vai mudar completamente. E aí tem um conteúdo seu que você fala sobre a alimentação, que o corpo dos mais espertos passará por atualização. Sim. Queria que você falasse sobre isso. Como assim? Por quê? Porque, assim, em resumo, o nosso corpo é uma antena. É uma antena que capta energia. Imagina se você tem uma parabólica, né? Uma antena de TV a cabo. Sim. Você precisa fazer a manutenção, né, dessa TV a cabo ali para poder receber o sinal direitinho, né? O teu corpo, ele é a antena que recebe essas frequências, que recebem esses sinais. Então, para minha turma, por exemplo, de mediunidade, eu cheguei a ter 1000 alunos no curso de mediunidade. A primeira coisa que eu sempre falei para eles ali, quando eu fui formando eles: você precisa cuidar do teu corpo, você precisa alimentar bem o teu corpo, você precisa descansar, você precisa priorizar amorosamente o teu corpo, porque quanto mais saudável o teu corpo tiver, mais fácil vai ser você ouvir e interagir com esses outros planos. Se você não cuida do teu corpo, né, que está cheio de microantenas, que cada poro do teu corpo é uma microantena que capta essa energia e que decodifica para você entender. Se você não cuida, inflama teu corpo, não deixa o teu corpo descansar e N coisas ruins para ele, não tem como você interagir com essas hierarquias. Então, a alimentação, descanso, cuidado corporal é essencial para você ter um contato com inteligências extrafísicas. Quanto mais sensível você for, né, fisicamente falando, no sentido de sensível de cuidar-se, né? Eu gosto de mim, eu gosto do meu corpo, eu gosto, né, desse templo que recebe o meu espírito, mais fácil você ouvir e recepcionar essas mensagens, a tua intuição aflora, né? Inclusive no dia do teu desencarne vai ser mais fácil os acoplar. Não precisa ser uma coisa tão sofrida e tão doída, né, desencarne de muitas pessoas, como vem acontecendo ao longo das últimas gerações. Sim. Aí. Mas muito ainda está num debate sobre a tal da alimentação carnívora ou vegetariana. Sim. Tem essa questão eu sempre gosto de falar pros alunos, para todo mundo. Isso é muito particular de cada um, porque a gente não existe o certo e o errado. Não, o nosso querido Chico, o maior médio do nosso país, ele comia carne, né? Ele precisava se alimentar de carne por fatores médicos ali. Então, assim, eu sempre gosto de dizer, a gente tem a nossa genética, os nossos ancestrais comiam carne, etc, etc. Esse é um processo que deixar de comer carne ou não, isso tem que ser calmo e sem se sobrecarregar. Porque a gente ainda é um corpo 3D que precisa de músculos e tal, né? Sim. E assim, pelo menos comigo, a minha egrégora, eu nunca fermentei julgamento nesse sentido, né? A gente respeita muito, eu respeito muito. Mas você não sabe a pessoa ali, né? Você não sabe a condição da pessoa, etc, etc. Esse processo, ele tem que acontecer de forma gradual e sem autocobrança e sem se sobrecarregar. Porque tem muitas pessoas moralmente e espiritualmente muito elevadas que comem carne. No entanto, tem pessoas que são que não comem. Aquele tal do gratiluz. Exato. Não se mede por isso. Se mede pela tua conduta, se mede pela tua ética, se mede pelo teu amor, pela tua índole, pelo teu caráter, né? Neva, eu não estou mais sentindo necessidade. Não está sentindo? Então não come. Tem que ser uma coisa
respeitosa ali, não adianta, eu não vou mais comer carne porque agora eu sou iluminada. E você julga quem come, você está iluminada aonde? Exato. Aonde? Eu não como carne, eu sou iluminada. Você come, você é das trevas. Não, né? Fora a culpa que gera em, às vezes, algumas pessoas que estão mais frágeis mentalmente, falam, nossa, eu não consigo parar de comer carne, a pessoa se sente culpada. Sim, essa é uma condição que, obviamente, com o tempo, né, futuramente, a nossa humanidade, ela vai migrando ali, né, pros vegetais, né, para a parte ali dos alimentos mais naturais, isso à medida, né, que a consciência também for avançando ali, que a gente vá se despojando desses padrões transcendentais e genéticos que a gente traz. Como é que os nossos ancestrais comiam? Eles comiam carne. Isso está na genética, isso está no DNA. Né? E você encarna dentro dessa linha genética ancestral e você fica, digamos assim, sobre a influência, as inclinações que essa genética vai trazer. Então você tem que ter amorosamente um respeito por esse transcendental e, digamos, transformando ali sem uma autocobrança, sem uma autopunição, sem julgamento e indo. Agradece o alimento que está na tua frente ali, independente do que seja. Abençoa, agradece o animal que doou seu corpo ali, sem julgamento e vai indo. Porque no momento que você não sentir mais, não sentiu. Aí é o momento. E se você se força a não comer e dentro você fica naquele negócio ali, não tem resultado nenhum. Né? Tem que ser uma coisa amorosa e sem julgamento. Né? Ninguém é mais ou menos iluminado ou espiritual se entra nesse campo de julgamento de A, B ou C. A gente precisa também deixar as pessoas seguirem o caminho delas, né? Do jeito que elas sentem que é melhor para elas. É uma das coisas que eu sempre falo para minha egrégora, para minha audiência, para minha equipe. Respeita o outro. Né? Respeita o caminho do outro. É uma coisa que eu ainda não entendo também, às vezes, é eu ver pessoas da linha da espiritualidade, um atacando o outro, sabe? Um julgando o outro, um falando mal do outro, quando a gente tá aqui para fazer um trabalho conjunto, pra gente se abraçar, pra gente se ajudar. Ter união. A partir do momento que eu chego aqui para vocês, né? Tô falando sobre tudo isso, espiritualidade, Jesus, etc. E ali nos bastidores eu vou falar mal de A, B ou C, ou de algum outro colega que passou aqui, tudo isso que eu falei durante ao vivo cai por terra porque eu não estou tendo a mínima ética, o mínimo respeito, né? Eu não estou tendo a mínima consciência mais minimamente cristalina. Eu posso não concordar com A ou B ou C, mas eu preciso respeitar porque tem uma história, né? A pessoa está fazendo o trabalho dela ali e eu não sei o porquê A, B ou C ou D. Nosso papel é fazer a nossa parte, eu fazer o meu trabalho. Meu trabalho é esse, a minha missão é essa. E sobre o trabalho de fulano, Beltrano? Cada um com seus problemas. Né? Cada um tem a sua cruz para carregar. Cada um. É como Jesus dizia, né? Tome sua cruz sobre os ombros e me siga. Então é isso que eu estou tentando fazer. Nossa. Já, desde quando eu tive o chamado para essa missão, né? E a gente também vai ter uma atualização de DNA? Isso está dentro desse processo das fases da transição. Tá. A atualização do DNA, ela vai acontecendo de forma gradual, né? À medida que todas essas energias vão sendo implementadas no sistema, mas essencialmente quando a gente entrar naquela pauta que a gente começou a falar ainda há pouco, né? Que é quando o sistema solar entrar dentro da zona de fótons, que é uma região no cosmos que é cheio de energia fotônica e ali isso vai desencadear uma aceleração e uma transformação da nossa estrutura carbônica para uma estrutura cristalina, né? O que seria a diferença de carbono para cristalino? Carbono, material tal como a gente está aqui agora. Tá. Cristalino, sem véu, acesso multiplanos, dons, né? Aflorados, capacidades multidimensionais, vidência, clareaudiência, telepatia, capacidade de se bilocar, né? De materializar o corpo e desmaterializar. Jesus aparecia, desaparecia onde ele queria, né? Tava em várias realidades ao mesmo tempo. Isso é um DNA cristalino, né? Os pleiadianos, DNA cristalino, né? Então é um processo de descarbonização, ou seja, vai desdensificar e vai sutilizar. A gente vai sair de uma condição dessa mais grosseira
para uma condição mais sutil. Menos densa. Menos densa. Quando eu vejo um irmão desse, né, eu vejo eles muitas vezes meio translúcidos. Né? Quando eu olho porque eles não têm essa densidade que a gente tem. Tive a oportunidade uma vez, no meio da madrugada, de tocar um extraterrestre que eu vi, que apareceu no meu quarto, que eu toquei a mão dele assim, era um arcturiano, se eu não me engano. Eu toquei a mão dele, parecia um plasma muito sutil, mas que minha mão atravessava. Caramba. Ali, né? Então, DNA altamente cristalino, não tem a densidade da coisa, né? Eu lembro que eu abri o olho, que eu acordei, ele estava em pé do lado da cama, né? Com cabecinha levemente triangular, os olhos pareciam duas galáxias assim, lindíssimo, alto, a boquinha pequenininha, levemente sorrindo assim. Aí eu lembro que eu estiquei a mão para ele, ele esticou a mão, eu toquei levemente, parecia uma fumacinha assim de energia, a minha mão atravessou, ele foi sumindo, e eu fiquei meio tonto, meio que desmaiei, ele acordei no outro dia, né? Muito sutil, diferente da gente agora. Tocar agora é meio grosseiro, né? Sim. Então é essa a diferença, né? O DNA cristalino, atualizado, ou seja, mais puro, e o DNA mais grosseiro, que é o carbônico, que é essa estrutura que está instaurada desde há 26 mil anos atrás ali. A gente foi perdendo essa sutileza, né? Quando começou a prisão. Foi perdendo essa sutileza. Então, até pensando nisso, ó, chegou o momento aqui da nossa palavra-chave do episódio. Exatamente, vamos ver qual será. Olha, a gente falou sobre lá. Tantas coisas, né? Mas uma coisa que eu acho que é o que a gente tanto espera, eu espero muito, é que cheguem as frotas estelares. Então escrevam aí nos comentários para a gente chamá-los e co-criar essa chegada das frotas estelares. A palavra é frotas estelares, obviamente. Muito bom, exatamente. Então escrevam aí frotas estelares e também escrevam de onde vocês estão nos assistindo. E a gente fala, né, aqui, se esse conhecimento aí agregou, nem que seja um pouquinho, a gente sabe que foi muito. Imagina que legal se alguém que você ama de verdade recebesse esse episódio de suas mãos, né? Igual a Medium mandou lá da Irlanda uma carta aí pro Neva. Imagina que legal se alguém que você ama recebesse essa live. Então compartilhe ela, manda aí no grupo da família, no grupo dos amigos do WhatsApp e escreva Frotas Estelares. A gente também deixa o convite aí para nossa super live do dia 12 de setembro com Mônica de Medeiros e Margarete Áquila, para você decidir juntamente conosco se vamos para a nova Terra ou ficaremos na Terra Cruz. O que é isso? Você vai descobrir. Então acesse aqui e adquira seu ingresso para participar. Tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje, hein? Exatamente. Tem uma bela sinergia. Muito bom. E também, se você não conhecia o Neva, que eu acho meio difícil, né? Mas se você não conhecia e quer conhecer um pouco mais, aqui na descrição do vídeo também tem as formas de vocês contatarem ele e conhecerem todo o trabalho maravilhoso que ele faz. Neva, o que está dentro do seu coração que você gostaria de deixar como uma mensagem final? A câmera é toda sua, por gentileza. Que neste momento, de todo o meu coração, que todas essas forças espirituais que estão presentes aqui neste momento, que elas possam preencher vocês com muita sabedoria, com muito amor, com muita verdade. Desejo de todo o coração que vocês sejam realizados, que vocês tenham suas questões pessoais resolvidas, iluminadas, as suas dores emocionais curadas, suas questões físicas curadas, as suas questões respondidas. Que nosso Senhor Jesus Cristo, que toda a fraternidade e luz dos seres estelares, dos seres ascensos, dos pretos velhos, pretas velhas, caboclos, orixás, que toda essa fusão de poderes cósmicos encontrem acesso no coração de cada um de vocês neste momento. Desejo de todo o meu ser que vocês se realizem. Muito obrigada pela oportunidade, pela audição e por simplesmente estarem na Terra hoje, neste momento
tão especial. Muito obrigada. Nossa. É isso, gratidão. Obrigado, viu? Gostou de estar aqui no link? Amei. Foi muito bom, hein? Vamos marcar outra. Vamos marcar, com gostosa, certeza. hein? Veio uma energia bem Que gostosa. esses mentores queridos nos Acalmou, né? abençoem. Nossa, sim. Que esses mentores queridos nos conduzam e nos tragam mais oportunidades. Sim. Com certeza. Escrevam aí Frotas Estelares. Deixa o seu tchauzinho aqui nessa câmera, né? Valeu, coraçãozinho. Boa. Muito bom, Tchau, galera. pessoal. Valeu. Tamo junto.